Então me ajudem todos a receber com uma grande salva de palmas, diretamente de Maringá, Felipe Ottoni! Obrigado, irmão, mais uma vez. Igual passador, né? Pessoal, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu confesso que esses últimos meses minha agenda está bem abarrotada. E quando o Elton, né, me fez esse convite para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história no mercado de proteção, eu falei, Elton, fica tranquilo, eu dou um jeito aqui, vou mudar minha agenda, porque, né, para mim sempre é uma honra estar com uma empresa que eu admiro tanto, que eu aprendo muito, né, com todos vocês. Aqui é um grande amigo, Diegão. Minha história no mercado de proteção começa em 2012, né? Antes eu era consultor do Serasa Experian, né? Acho que todo mundo aqui conhece Serasa, né? Por alguma passagem, em algum momento, né? E eu era o cara que vendia o sistema para as empresas, né? Dava uma consultoria ali para o cara poder trabalhar tanto o processo de negativação, né? Quanto o processo também de consulta. E eu vi que esse mercado estava ficando um pouco saturado. As CDLs e entre outros fornecedores estavam tendo um acesso muito fácil a esse tipo de produto. Eu comecei a ficar cansado desse mercado, né, de sempre bater na porta de empresas e ver que o cara já tinha um produto, muitas vezes até o mesmo que eu vendia, por um preço muito mais barato. E aí foi onde que eu fui conhecer o mercado de proteção. Quem aqui está no mercado de proteção antes de 2020? Só para me entender. A maioria aqui depois de 2020. Legal. Quem aqui está antes, na fase ali de 2015 para baixo? Ó, a galera aqui. Então você viu esse mercado... 2005? Caramba. Que isso? Gente... os caras começaram há mais tempo, já é natural, né? Isso chama persistência, né? Cara, 2012, esse mercado era mato. Não adiantava você querer explicar para ninguém o que era o mercado de proteção veicular. 2012, você falava, explicava a diferença. O cara fala, é seguro, né? Aí você fala, é seguro, deixa seguro, como seguro. E era difícil, né? As pessoas não entendiam ainda porque não era natural fazer uma proteção com uma associação. E para quem conhece um pouquinho da história do mercado, isso começou lá em Minas, né? Eu sou natural de Ponte Nova, Minas Gerais, e começou com os cegonheiros, né? O pessoal ali da Fiat começou a dividir os seus benefícios, né? No caso, acionamento de guincho, fundo para poder, quando acontecesse um sinistro, e esses caras, como bons mineiros, né, criadores, né, que mineiro é muito criativo, né? Aqui tem? Na Volks. Ah, legal. Esses caras foram os caras que criaram esse mercado, né? E eu, em 2012, apaixonado por venda, conheci esse modelo, que era muito mais barato que uma seguradora tradicional, né? E que a gente tinha um mercado gigantesco para poder explorar e que, de fato, gerava uma transformação na vida das pessoas que ali adquiriam aquele serviço. O caminhoneiro, cara que roda lá, fica 2, 3 meses fora de casa, agora sim, né? Tá do jeito? O cara que fica 2, 3 meses fora de casa, esse cara, ele se mata para poder pagar ali o combustível, né? Para levar o sustento para dentro da casa dele. Então, você imagina esse cara que demorou muitas vezes 10 anos com aquele caminhão, esse cara conseguir fazer uma proteção. Então era algo que a gente levava uma garantia de futuro para esse cara. O meu gestor, o cara que me treinou, o Edson, né, que a gente chamava de Tim, que era sem fronteiras, o cara tinha morado em vários lugares do país, esse cara me apresentou, cara, é um modelo que hoje dá dignidade para o caminhoneiro e ele tem a garantia do bem dele quando ele precisa. E aí eu me apaixonei por esse produto, porque ele gerava uma transformação muito grande. Então aqui, começa em 2012, né, vou até 2014 nessa primeira empresa, e como todo vendedor, primeira coisa que desperta no vendedor chama comissão.
né? Ganhar mais dinheiro. E eu entrei numa empresa que tinha 30 mil associados, a gente vendia pra caramba, isso eu já estava lá em Maringá, no Paraná, quando eu conheci esse produto. E o interessante é que eu foquei só em vender. Gente, queria saber nada sobre sinistro, sobre caixa, sobre segurança, nada. Só queria prospectar cada vez mais clientes e trazer adesão para dentro, porque o que me chamava atenção era adesão, eu não tinha ainda uma cabeça de recorrência nesse mercado. E aí, mudo para o Espírito Santo, né, porque a gente já tinha uma base muito boa no Paraná, mudo para o Espírito Santo, minha família, uma boa parte de lá, e monto um escritório. Quando eu mudo em outubro, novembro, a empresa vai lá e chama a gente e fala que ela vai mudar de nome. E aí eu olhei para a cara dos caras que me trouxeram para esse mercado e falei assim, como assim mudar de nome? Não, porque os caras não vão continuar, porque aconteceu um negócio aí da SUSEP, mó conversa fiada. E aí eu olho para os caras e falo assim, mano, tá, beleza, então vocês vão pagar as indenizações. Ah não, que agora vai mudar de nome. Os caras deram um migué e falaram na nossa cara que não ia pagar o sinistro. Eu só parei e pensei assim, meu Deus, meu tio que tem lá uns 10 caminhões comigo, se acontecesse alguma coisa agora eu tava ferrado. Acabou o Felipe na família. Entendeu? E aí eu pensei em vários amigos e tal, porque eu acreditava tanto no produto que eu tinha vendido ele para um monte de gente. E aí eu tive meu primeiro impacto nesse mercado, que foi, eu vi claramente uma empresa mudar de nome da noite para o dia e falar que não ia pagar ninguém. A gente correu rapidão, migramos para uma outra empresa do Paraná, e aí novamente, eu no desespero, a gente não analisou o mercado. A gente simplesmente pegou a primeira opção, a primeira conversa boa que os caras tinham, que né, ia fazer acontecer, a gente sai correndo e migra todo mundo em 6 meses. E aí por isso que tem aquela data ali, 2015, porque é quando eu tomo a segunda pernada nesse mercado. E eu desisto. Eu vou lá, fico revoltado. Nessa época aí eu falei assim, cara, não quero saber mais desse negócio. Um monte de gente já falava que era picaretagem, né? Depois de 2 tombos eu também já estava acreditando que era picaretagem. Mas aí eu conheço um cara em 2012, muito pequeno, mas o cara me falou um negócio muito importante. Ele falou assim, cara, esse preço seu é impraticável. Sabe quando vocês veem aquelas associações que hoje vocês já têm um outro tipo de maturidade, mas seu preço é 500 e o do cara é 200? Hoje vocês têm uma maturidade que vocês olham para isso e falam assim, é picaretagem, essa conta não fecha. Né? Tem uma faixa aqui de 500, mas eu não tinha essa consciência. Tive que aprender na dor. Então o cara, quando ele me apresentou em 2012, que ele falou isso comigo, ele falou assim, cara, olha só, eu tenho 800 associados. O meu associado é o cara mais importante da minha vida. Eu tô com 6 meses de salário atrasado. Ele teve coragem de mostrar isso ainda. Ele falou assim, se esse meu associado, que tem o único ganha-pão dele, que é o caminhão, ele precisar, ele sabe que aquele vai ser garantido. Eu posso ficar com o salário atrasado, mas o cara que tem um único bem, esse cara, para mim, é o cara mais importante. Gente, beleza, o cara falou aquele negócio bonito, tava vendendo pra caramba, não tava com problema ainda. Ele me mostrou a questão do preço, que o preço dele era tipo assim, R$700, o meu tava 400 e pouco. Eu lembro até a precificação que a gente comparou na época. E foi. Eu fui só aprender isso 2 anos depois, com esse primeiro tombo, e depois 6 meses de novo, com o segundo tombo, que foi quando eu desisti disso. Porém, 2015, né, eu tive um grande despertar, como eu sempre falei, né? Eu aprendi, minha paixão por vendas começou desde os 12 anos, e aí eu tenho esse acesso aqui ao marketing digital. Vou passar um pouquinho aqui, porque aqui tem um resumo, mas na apresentação aqui eu sigo. E aqui foi onde que tudo começou. Depois dessa grande decepção que eu tive, né, eu quebrei. Por quê? Todo o dinheiro que eu tinha reservado, ali é IA, né, contextualizando a situação, né? É porque não tinha, né, como contextualizar o vendedor com a situação ruim, eu falei, joga na IA e faz esse negócio. Mas eu vou te mostrar a segunda que não é IA. E aí, nesse momento aqui, gente, eu fiquei muito mal. Por quê? Eu falei assim, caraca, bicho, rachei de ganhar dinheiro, reservei pouco, que é normal, né? O vendedor, ele dificilmente reserva, ele acaba gastando tudo. E aí, eu tinha a minha consciência tranquila, porque todo mundo que eu pude avisar, que eu pude migrar, eu migrei. Porém, quando chegou a segunda empresa e eu tomei o tombo, eu passei mais um tempo migrando para uma corretora de seguros. Não existia franquia de corretora de seguros, foi existir isso daí em 2015,
foi quando eu adquiri uma e comecei a migrar todo mundo no desespero. Meu negócio era sempre salvar os meus clientes. Salvei da primeira, pulou para a segunda, tentei depois salvar ainda para a corretora de seguros. E aí eu desisto desse mercado. Só que o dinheiro já acabou, comecei a pegar dinheiro com parente, com um monte de gente. E aí que negócio? Pior coisa, gente, se você precisar de dinheiro, não pede dinheiro para parente, não. Deve agiota, pelo menos aqueles que não matam, só bate, entendeu? Ou deve para banco, né? Mas para parente não deve não, porque eu lembro que você não podia comer um hambúrguer, que o cara ficava olhando pra sua cara assim, tipo assim, desgraçado, você tá me devendo, você tá comendo um hambúrguer, entendeu? Essa era a minha fase em 2015. E aí eu fiquei devendo 50 mil para parente, pai, tio, primo e tudo mais. Mas por que eu consegui chegar numa dívida de 50 mil com eles? Porque eu tava tentando, gente, empreender, tava tentando salvar todo mundo e a galera tava vendo o meu esforço, tava vendo a minha situação. E eu lembro que minha mãe falava assim, tem uma empresa boa, hein? Nossa, não dá sorte, né? E aí, ó, isso aqui não é IA não, isso aqui é eu mesmo. Tá vendo? Isso daqui é em 2015. Ó, faltou dinheiro, né? Porque não deu nem para completar o papel de parede ali. E aqui é onde que eu tive um grande despertar. Tá vendo esse cara aqui, ó? Aqui tá meio difícil, né? Para aparecer. Mas esse cara é o Flávio Augusto, que é o sócio do Diego, o cara do Geração de Valor, o bilionário, o cara que vendeu, né, a primeira plataforma de curso de inglês. E eu assisto um vídeo dele no Érico Rocha, 2015, fórmula de lançamento, falando pela primeira vez eu ouvi um cara valorizando o papel do vendedor. Esse cara falando que o vendedor é o cara mais importante da empresa, que ele é um vendedor, ele só chegou ao bilhão por ser vendedor, e que todo mundo vende alguma coisa, até o médico. O médico vende a hora dele da consulta. O engenheiro vende a hora dele, muitas vezes prestando algum tipo de serviço. O advogado, todo mundo é vendedor. Mas criou-se aquela consciência, e essa consciência também foi implantada em mim, desde pequeno. Minha mãe falava assim, se você não estudar, você vai virar vendedor igual seu pai. E a gente cresce com essa consciência. Só que hoje, com o resultado, as pessoas olham para o vendedor e valorizam. Hoje, a gente tem o Janguier, a gente tem o menino lá da CIMED, a gente tem vários vendedores hoje, a Dib, entendeu? O Flávio, entre outros. Porque as pessoas, gente, não importa o que você faça, elas vão valorizar somente o seu resultado, tá? E o meu histórico era, meu pai sempre foi vendedor e a vida inteira passou aperto. E minha mãe, a visão dela de vendedor era um cara que ia sofrer muito e ia passar aperto o resto da vida, né? Então esse era meu histórico. Mas esse cara mudou minha mentalidade. Foi massa, porque eu estava numa frustração muito grande, né? E eu comecei a parar de ouvir todo mundo. Falei assim, cara, eu tenho que ouvir gente de resultado. E o Flávio Augusto, ele tem uma história muito massa da Águia e da Galinha, que ele fala sobre a questão do despertar. E o Flávio, naquele momento, ele me despertou com aquele conteúdo dele, do Geração de Valor. E aí eu descobri que vendedor era a melhor coisa do mundo. A gente pode escolher, né, se a gente quer vender um produto, serviço, se a gente de fato pode gerar uma transformação e tem como ficar milionário como vendedor. E aí, com todo esse processo meu de frustração, eu falei, vou sair desse mercado, desisto, não dá certo. E eu comecei a entrar também nessa isca ali do Érico Rocha com o Flávio, no mercado do marketing digital. 2015, eu tenho minha primeira experiência como vendedor da Uber. Para quem não conhece, essa aqui é uma estrutura da Uber de indicação, onde que a gente tem um link, né, aqui até o meu código, e aí eu subi isso daqui numa campanha de marketing digital para trazer motoristas. Eu não sei se vocês lembram quando lançou no Rio de Janeiro, depois lançou em São Paulo, e logo depois foi para o Espírito Santo. Eu naquela situação falei, cara, preciso vender um produto digital. Ou eu vou vender um curso do Hotmart, ou eu vou vender outra coisa. E aí eu descobri que tinha gente ganhando dinheiro com isso. A gente ganhava R$400, tem até aqui, ó, Magno, foi o cara que me deu comissão lá, ó, de R$400 pela essa indicação. Eu lembro que até hoje eu peguei R$50 que eu não tinha, subi numa campanha chamada custo por clique, que é quando o cara clica naquele seu anúncio e ele cadastra. E no primeiro dia eu vi subir no meu painel de comissão e na minha notificação 12.800. Gente, o cara que estava fudido, que só trabalhava no sol ali, prospectando, fazendo parceria e tudo mais.
O cara sobe com R$50 no primeiro dia, vê começando aquele negócio a apitar, e subir esse tanto de comissão. Eu falei, meu Deus, agora eu descobri como é que ganha dinheiro de verdade. Nunca mais eu quero mexer com um modelo de venda que não tem a ver com o digital. E aqui foi onde que eu tive meu primeiro despertar com esse mundo de venda e tecnologia, né? O poder da gente alcançar mais pessoas, vender um produto para a pessoa certa. No primeiro dia deu 12.800 e em 3 dias com R$50 se transformaram em 50 mil. E aí foi um negócio que eu falei assim, meu Deus, nunca mais eu quero saber de outra coisa a não ser vender na internet. Não importava o quê. Só que a Uber, o que acontecia com a Uber? Ela lança e ela fica lá uma semana. Depois todos os motoristas têm um link de indicação e aí acabou. Você ganha dinheiro só nos primeiros dias. E eu vi que o negócio não era escalável. O que eu fiz? Lembrei do mercado que eu me apaixonei. Mercado de proteção. Porém, eu tinha muito medo. Porque eu falei assim, meu pai do céu, eu já quebrei 2 vezes. Tomei 2 pancadas. É a última vez que eu vou fazer, que eu vou testar esse mercado. E aí, o que é legal? Um pouco antes aqui, eu lembro daquele cara em 2012 que me ensinou sobre tabela de preço, ensinou que tamanho não era documento, ensinou que o mais importante era o cliente dele. E aí eu lá no Espírito Santo, isso eu estava numa fase tão difícil que eu estava morando de favor na casa de um amigo lá, eu e minha esposa, durante 2 meses. Eu estava louco para poder voltar para o Paraná. Estava numa situação tão difícil que não estava aguentando pagar R$1.000 de aluguel, então eu tive que ficar de favor na casa desse amigo. E aí eu lembro desse maluco, do Marcelo da Protealto. Eu lembro que eu falei assim, Deus, me dá uma luz aqui. Eu não quero fazer nada mais segundo a minha vontade, ao meu conhecimento. Eu quero depender de você a partir de agora. Então me dá uma luz aonde que é para mim colocar toda aquela visão que eu tive com o negócio da Uber. Eu vi isso daqui como um negócio que ia transformar a minha vida de uma forma, assim, para o resto da vida. Só que eu precisava saber o lugar certo onde que implementar isso daqui. Porque não adianta nada a gente trabalhar 1, 2 anos num negócio, quebrar e depois construir de novo. Isso é a pior coisa que existe. Eu já estava muito frustrado. E aí, nisso, eu lembrei daquele cara, falei assim, vou ligar para esse cara. Imagina, a gente se viu durante 1 hora, e aí eu te ligo 3 anos depois, falando assim, cara, quebrei, aquilo que você falou é verdade, esse preço aqui não vai pagar, e eu estou precisando de uma ajuda. Eu preciso ir lá para o Paraná, preciso de R$10.000 emprestado, quero montar um escritório da sua marca, e a gente começa lá uma construção lá de um processo. Eu só precisava do cara falar assim, sim. Eu não queria saber de tamanho, não queria saber nada. Porque ele me convenceu muito quando ele me falou dessa questão da importância do cliente dele. Ele vira para mim e fala assim, cara, senti te ajudar. Que dia que você quer subir para lá? Eu falei, para ontem. Eu tinha um golzinho que meus amigos chamavam de lasanha, porque era cheio de massa. Cheguei lá em 7 Lagoas e a gente subiu para o Paraná. Em 2016. E ele me emprestou R$10.000. Ele me emprestou um cartão preto, que eu nem sabia o porquê que era preto, né, que era ilimitado. Mas eu pedi para ele R$10.000 emprestado e comecei a construir o escritório, né, de venda, chamei algumas pessoas que tinham trabalhado comigo no passado, e aí a gente começa a construir a Protealto lá no Paraná. 6 meses a gente virou o escritório, ficou muito bom. E um negócio muito legal, que eu até coloquei no começo lá do slide, é o seguinte. Isso aqui, ó. A empresa tinha 1.180 placas. Me arrependi demais de ter perguntado quantos associados tinha na base. Porque na hora que a Regiane do financeiro me mostrou 1.180, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque a gente muitas vezes avalia o negócio pelo tamanho, a gente não avalia pela seriedade, né, pela análise de caixa, nem nada. Só que era a única opção que eu tinha. Era o cara que abriu a mão para mim e falou, vou te emprestar R$10.000. Entendeu? E aí eu vou para o Paraná, construo o escritório, 2017, a gente começa a construção do marketing digital. Eu lembro que eu levei esse negócio para ele, falei da ideia do projeto da Uber e tal, e ele falou assim, cara, como que você vai fazer isso? Gente, primeira vez que eu tinha ouvido isso. Quando você está quebrado, fudido, ninguém te dá ideia. E aí na hora que você aprende, você fala assim, vou vender na internet um negócio, o negócio vai ficar milionário e tal, as pessoas não querem nem ouvir. Todo mundo só virava para mim, não deixava nem eu falar e falava assim, isso não vai dar certo. Esse cara virou para mim e falou assim, como que você vai fazer isso?
E foi muito louca essa pergunta dele, porque ninguém tinha me perguntado como. Todo mundo só se julgava e falava que não ia dar certo. Entro na internet, desenho uma persona, através de um curso que eu tinha aprendido lá da Camila Porto em 2015, que eu fiz aquele lançamento da Uber, e mostro para ele que só no Paraná tinha mais de 300 mil caminhoneiros. Aí ele falou, caramba, ninguém tem nem noção disso. Falei, todo mundo acha que caminhoneiro tem um celularzinho Xing Ling, um 1100. Smartphone nem tinha força nessa época, né? E aí ele fala isso comigo, ele falou, caramba, nós vamos vender muito. Eu falei, não, e tem mais, tem grupo de caminhoneiro aqui, ó. Eu lembro, tem um Vida de Caminhoneiro aqui que os caras só postam o dia deles na estrada. Mas ninguém nunca me perguntou como. No Facebook. Isso em 2017. Aí, os caras não tinham, gente, tabela de preço, era cálculo no papel, 0,31, 0,32, mais produto. Quem é antigo, com certeza passou por umas fases dessa, né? E não tinha site, não tinha nada. Era uma empresa de 1.180 associados com 8 anos de operação. Tudo que tinha de negativo, a nível de processo e tudo, tinha lá. Mas eu tinha uma certeza. Era onde que Deus falou comigo para mim ir. Que era onde que ele ia fazer alguma coisa grande, eu nem sabia. Só fui por fé e por opção também, né? Porque eu só tinha aquela opção. E aí, o que acontece? A gente cria o site em 2017 e eu lanço esse primeiro vídeo aqui, ó. Eu lembro até hoje desse vídeo. Um caminhão bicudo vermelho, que é esse caminhão que tem na frente grande. Esse caminhão desgovernou. A gente pegou, gravou um conteúdo desse cara. Esse caminhão, acho que soltou a manete, um negócio assim, desce a ribanceira e arrebenta uma fábrica, uma empresa lá. E esse cara tem uma história incrível, muito tempo na estrada, passou muita necessidade para alcançar esse caminhão. Cara, linda a história dele. E aí eu faço esse vídeo e solto esse vídeo. Quando eu soltei o vídeo, a empresa toda chorou. Porque ninguém nunca parou para ouvir a história do cliente. Como que ele conseguiu aquilo ali? E eu, baseado na metodologia do Érico Rocha, de prova social e tudo mais, criei um vídeo onde ele contou toda a história dele, como que ele conseguiu, qual que era o envolvimento emocional com aquilo e qual que era a entrega da empresa. Gente, aí um negócio começou a mudar totalmente a minha vida. Porque eu lembro que eu subi R$2.000 no Facebook e com R$600 ele me gerou, num final de semana, 300 leads. Vocês já imaginaram, vocês que mexem hoje aí com o tráfego e tal, pagar R$2 no lead de caminhão, uma cotação, isso era mato. 2017 só existia curso. Ninguém estava olhando para isso. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar muito esse universo de venda de curso, aprender muito sobre isso, sobre afiliação, e eu lanço isso. Um outro ponto muito legal. Contratei uma vendedora, a Júlia, vendedora de semijoias. A empresa lá de semijoias estava devendo ela um monte. E aí eu falei assim, gente, eu só tenho uma opção. Eu só posso errar uma vez. Então eu tenho que contratar a pessoa certa. Se eu contratar errado, ferrou. O que aconteceu? Contratei a Júlia. Isso no primeiro mês. Júlia nunca vendeu proteção na vida. Ela estudava direito na época, estava ainda cursando. E aí eu falei com ela assim, pega o regulamento aqui, eu vou fazer o tráfego, vou fazer a vistoria, vou fazer o boleto, e aí você lê o regulamento aí que eu vou te ensinando nesse meio tempo como que vende, o que é esse produto. Pega essa. Quero. Ah, essa é minha? É. Tá. E aí, pessoal, o que é interessante? Eu chamei os 2 sócios meus do escritório. Nessa época ainda o presidente não tinha entrado como sócio, ele só estava como investidor, só tinha emprestado, investidor não, né? Emprestado dinheiro. E aí o interessante é que todo mundo pulou fora. Antes dessa pergunta do porquê, como que eu vou fazer, todos eles pularam fora. Você é louco, velho. Isso aqui, isso tem vai dar certo, não. Não, tô fora. Deixa a gente vendendo aqui no tradicional e vai lá. E aí, quando eu mostrei pro meu sócio, ele falou assim, cara, nós vamos fazer. Vamos fazer e vai acontecer. Quando gerou esses 300 leads, no primeiro mês, a vendedora vendeu 12 contratos. No primeiro mês. Sem saber nada. Sem saber nada. Lendo o regulamento. Ela, às vezes, estava no telefone com o cara, ela pausava e me perguntava. Adesão em Milão. Adesão era Milão nessa época. Era Milão. E aí, pessoal, o que começou a acontecer? Começamos a vender 12,
No segundo mês ela bateu 20, acho que foi 23 contratos, isso com uma pessoa que nunca vendeu isso. E a gente, assim, chama de contrato, muitas vezes tem gente, eu acho que vocês contam por placa, normalmente, que é um contrato com um cavalo, uma carreta e tal. E aí, no segundo mês, ela fez esse número de vendas. A gente tomou um susto violento. Pô, eu já formei vários escritórios e vários vendedores no mercado. Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, gente, isso aqui é 6 meses. Uma pessoa muito boa na rua poder gerar um resultado desse. Como que a pessoa gera no digital? Só que aí eu não tinha nem noção naquela época que existia uma taxa de conversão. Nem sabia se isso era de comer ou de beber. E pelo volume de lead que eu gerei, que os caras assistiram o vídeo, estava sem proteção nem nada, essa taxa ainda foi muito baixa. Mas foi transformadora para mim. Eu lembro que 30 dias depois os caras do escritório voltaram, os sócios, e falaram assim, agora a gente quer entrar nesse negócio. Era 100 mil para cada um entrar no começo. Foi agora é 1 milhão. E aí eles não entraram. Eles ficaram pé da vida, o presidente na época, que não era o meu sócio, né, era o sócio dele lá, ficou revoltado, porque eles não abraçaram na primeira leva, na primeira oportunidade. Quando eles viram o resultado, todo mundo quis entrar. E aí, isso daqui a gente abrindo o nosso escritório lá, eu e o Marcelo, né? A gente louco, cara, vamos contratar vendedor, porque R$2 o lead e tem lead infinito aqui nessa internet aqui. Só o estado do Paraná, como eu falei, 300 mil caminhoneiros. O que é o interessante? A gente já foi contratando, chegou com a mesa lá, eu e ele ficamos até tarde da noite, já saímos contratando mais vendedoras. E aí, a gente rapidamente teve que mudar de local, porque ficou pequeno. Tinha pessoa do financeiro, mais os vendedores, a gente teve que pular para uma casa. E aí, nessa casa, eu comecei a construir as baias, inclusive na mesma mesa, né, que vocês viram a gente construindo lá. E a gente começou a se empolgar muito com o volume de vendas. Nessa época, com 3 vendedores, a gente estava fazendo, em média, ali, de uns 50 contratos mês. Mas, um pouco antes aqui, como nada que é bom na vida vem fácil, a gente começou a ter uma quebra de caixa muito grande. Pra vocês entenderem. Não sei se vocês passaram essa época, né? A maior parte aqui da galera 2020. Antigamente, a gente tinha que pedir uma empresa de vistoria para poder fazer a vistoria. Vocês já fizeram através de DECRA, então? Nessa época, o presidente, muito revoltado porque ele não entrou na oportunidade, ele falou, todos os contratos do online só passam com empresa de vistoria. Cada contrato tinha uma média de R$300, que era 150 por placa. E os caminhoneiros, a gente começou a vender muito. Só que o caminhoneiro, você imagina, o cara vai lá fazer vistoria e tal, tem que parar num local. Vários caminhoneiros começaram a dar prejuízo pra gente, porque gerava lá a solicitação de vistoria, a empresa ia lá depois mandava o boleto pra gente. E os caras, acontecia problema no pneu, ou o vistoriador não ia, acontecia um BO do tamanho do mundo. A gente começou a ter um prejuízo muito grande. Aí meu sócio chega em 2017 para mim e fala assim, para essa operação, tá quebrado esse trem. Você fatura 50, todo mês gera 30 de prejuízo, final das contas essa operação aí pode vender quanto que for, mas não compensa. E aí eu falo, caramba Deus, depois de tudo isso eu vou chegar aqui e vou passar por essa situação difícil e vou chegar agora, nesse momento, depois de descobrir toda essa máquina, eu vou quebrar? Eu falei, me ajuda aqui, me dá uma luz do que eu tenho que fazer. Eu não sei se vocês lembram, 2017, o LX, né, quando a gente ia postar, ele deixava a gente anexar as coisas. Bem naquela época eu fui postar alguma coisa na minha casa e ele não deixou anexar. Ele mandou tirar foto e foi a primeira vez que um aplicativo pediu geolocalização para saber de onde que eu estava fazendo aquilo. E aí eu só ouvi Deus falar assim, é isso que você precisa. E eu vi um mapa de um aplicativo aonde que o próprio cliente ia tirar as próprias fotos. Eu corro lá para o meu sócio e falo com ele, cara, descobri a solução. Vamos criar um aplicativo onde que o próprio cliente tira foto, vou dar o passo a passo para ele. Ele muito empolgado falou, cara, aí eu acho que esse negócio compensa, hein? Porque a gente tira o custo dos R$300 por mês. Porém, eu vou levar para o presidente. 17. A operação aqui, a gente ia parar. O escritório era teu com o Marcelo. Isso. Não. Era teu. Meu. Entendeu? Aí o que aconteceu foi uma solução, uma luz que Deus me deu nesse momento. Aí ele vai lá e leva para o presidente. O
presidente muito revoltado, falou assim, isso tem não dá certo não. Isso tem aqui vai quebrar a nossa empresa. Eu lembro até hoje da fala. Você já imaginou? Caminhoneiro que é fraudador? O cara vai lá, vai pegar a placa, vai colocar em outro caminhão, o caminhão dele batido, vai colocar um outro igualzinho, vai colocar o lacre, vai quebrar a associação. Associação com 8 anos e tal, crescemos até hoje de forma sustentável, pode esquecer. Aí meu sócio vem cabisbaixo para mim e fala, velho, não vai dar certo. De fato, a argumentação era muito boa. Porém, eu era um cara muito teimoso e muito persistente. O que eu pego? E falo, gente, é a única solução que eu tinha. Eu vou lá e começo a ler o contrato das empresas de vistoria. E eu mostro para ele o tamanho da brecha que tinha, que era muitas vezes pessoas terceirizadas e tal, e não tinha uma responsabilidade 100%. Eu falei, a gente está na mão da empresa de vistoria da mesma forma. Então o cara pode chegar aqui, se ele quer fraudar, ele vai lá e pega o cara da vistoria e manda o cara fazer a mesma coisa. Aí ele, verdade, vou levar isso daí. Aí o presidente virou e falou assim, se você quiser acreditar nesse cara, você vai lá e monta o CNPJ em Maringá, coloca seu patrimônio todo no risco e aí você segue. Se você acredita no negócio, beleza. Eu lembro que ele traz para mim e falou, cara, passei minha vida inteira com escritório de contabilidade, um monte de coisa, eu vou colocar meu patrimônio no risco. Senão a gente não vai fazer esse negócio, senão a gente não vai saber se vai dar certo. Ele traz isso para mim e eu falo, meu Deus, o tamanho da minha responsabilidade agora ficou gigante, né? Uma coisa é você perder nada, não ter nada, né? Outra coisa é você perder o que você construiu a vida inteira. E aí esse cara monta o CNPJ em Maringá, Paraná, lá em 2018, e a gente começa a construção desse aplicativo de autovistoria. O que acontece? Janeiro de 2018 a gente lança essa ideia maluca, primeiro aplicativo de autovistoria, onde o próprio cliente faz a vistoria. Esse cara acreditou, colocou tudo no risco, montou esse CNPJ no Paraná, e você sabe o que aconteceu? A gente saiu nesse mês de 50 vendas para mais de 150. Aí você fala assim, caraca, mas por que esse aumento tão grande? Porque o café presta quente. Olha o tempo que o cara tinha para pensar. 2 dias até a vistoria acontecer, o vistoriador muitas vezes não ia, o cara não passava na rota, a vida normal do caminhoneiro. Aqui não, eu simplesmente pegava, mandava o link de vistoria para o cara já fazia as fotos, eu mandava o boleto para ele. E aí ele já era aprovado na mesma hora. E aí eu lembro que no mercado em si a gente ouviu muito que a gente ia quebrar. Os caras são muito loucos, porque assim, quando você cria uma ideia, principalmente um negócio tão transformador e tão arriscado, você gera muito incômodo. Até que, meados de 2018, a Caixa Seguradora vai lá e aporta mais de 500 milhões na Use. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Use o seguro 100% você, onde que o próprio corretor... Nessa época, até as companhias seguradoras não faziam. Não fazia. A Use foi a primeira seguradora que fez, que recebeu o aporte e aí o processo dela. Todo mundo. Não existia nem no mercado de proteção e nem no mercado antigo e tradicional de seguros. Então, de fato, era uma ideia muito maluca. E aí todo tempo Deus lembrava para mim o seguinte, aquela dependência lá em 2015, se eu não tivesse tido e buscado a resposta de onde que era para mim, isso daqui não teria acontecido. Porque ninguém ia aceitar fazer isso daqui. E aí o negócio, depois que a Use vai e lança, todo o mercado mudou a opinião. Ué, se um banco vai lá e investe mais de 500 milhões numa seguradora, copiando a ideia desse maluco, desse Felipe, do próprio cliente fazer a vistoria, cara, esse cara acertou em alguma coisa. E aí, a partir daí, a gente parou de ouvir essas críticas. E aí eu construí essa nova sala, que era numa garagem, que a gente precisava contratar muito mais pessoas, e aí o negócio começou a acelerar de forma absurda. Aqui, né, foi nesse momento lá em 2018, até minha esposa aqui, e meu time, entre vendedores, gente do marketing, a moça da limpeza ali, o cara do financeiro, e a gente começou aqui, ó, nessas mesas, essa mesa é aquela mesma que começou lá, que eu estava montando com o meu sócio, que eu passei para outro lugar, mudei ela de amarelo, e a gente só foi mudando o formato dela. E a gente começa esse projeto na garagem em 2018, vendendo aí 150 vendas, 100% online. Captava o lead, o vendedor qualificava, mandava o link de vistoria,
e depois a gente concluía. Aqui já era 2020, né? O time aumentou bastante, a gente teve que ir para uma outra estrutura, porque a casa ficou pequena, e depois ali 2023, né? Com o time praticamente 3 vezes maior. E aí o que acontece, gente? O pessoal muitas vezes me pergunta e me segue, porque os caras falam assim, cara, o maior cara do digital. E aqui foram todos os investimentos que a gente fez de 2017 até agora, né? Mais de 3 milhões de reais, mais de 24 milhões de pessoas alcançadas, mais de 163 mil leads, e a gente concluiu agora, eu até atualizei aqui para a apresentação, 46.492 adesões fechadas e um faturamento aí de 69 milhões só com adesão, tá? Obrigado. Isso daqui é um negócio muito legal, gente, de mostrar e tal, mas eu vou falar para vocês que a história do processo, ela me deixa mais honrado do que tudo. Porque eu pude depender de Deus em todo esse processo e, né, se não fosse isso lá em 2015, quando a empresa ainda tinha 1.180 placas, nada disso seria possível. Porque eu estava focado na venda, eu tinha um cara muito preocupado na questão da entrega do produto, tá? E eu lembro de uma vez que eu falei com ele uma única coisa, eu falei assim, Marcelo, por favor, não dá golpe no mercado. Eu falei com ele assim, cara, não, velho, eu já sofri demais, vai ser a última vez que eu vou testar esse trem aqui. E assim, quando eu entro no negócio, eu entro acreditando demais, eu coloco minha alma no negócio. Então, pelo amor de Deus, se você for picareta, muda de vida. Porque vai ser a última vez, cara. É a última vez que eu vou dar chance para esse mercado. E aí, pessoal, aqui é onde que o negócio começa a entrar e mudar. O pessoal acha que o que mudou minha vida foi a questão das vendas online, a geração de lead. De fato foi. Mas o que fez 60 e poucos % do meu resultado é o que a gente estava falando agora há pouco aqui, quando eu cheguei, né? Indicação. E, Felipe, mas de onde que saiu essa ideia mirabolante aí? O que aconteceu? Cara, foi a maior máquina de indicação que eu já conheci na minha vida. Flávio Augusto da Silva. E ele falava isso nos conteúdos gratuitos. Só que eu casei duas coisas. Uma, a metodologia de um bilionário, né, que era 100% venda por indicação. 2, o processo de indicação da Uber, que eu tive a minha experiência, né? E 3, a questão de canais de aquisição. E eu falei, rapaz, eu sempre trabalhei colocando um banner, né, quando eu trabalhava na rua, colocando um banner, fazendo parceria com loja de veículo, o cara me indicava, e eu sempre, como eu sempre trabalhei com vendas, com comissão, o negócio mais importante para mim era o cara pagar a comissão que ele combinou comigo. Então eu tinha uma seriedade muito grande nisso. Todo mundo que me indicava, eu pagava para o cara 20%. Porque era uma gratificação. Falar, cara, você trouxe a oportunidade para mim. Nada mais justo do que você receber. E aí eu percebi que toda vez que eu pagava a comissão para esse cara, a cabeça do cara explodia e ele me trazia 10, 15 vezes mais. Então, o que a gente começou a construir? Parceiros e os principais clientes gerando novas oportunidades. Gente, pra vocês entenderem, o modelo hoje de indicação, quando você coloca uma loja de veículo para indicar ou seu próprio cliente, ele é um vendedor, pô. Né, eu vi o nosso amigo aqui falando sobre captação de vendedor, é um formato de captação de vendedor. Porque o cara está trabalhando para você, está trazendo uma oportunidade. E você só vai pagar comissão para ele na hora que ele de fato, traz aquela venda e ela se conclui. Então eu falei, meu Deus, pagar 20% de uma adesão de R$1.000 aqui, o cara me trouxe a venda fechada. Falei, cara, vou explorar mais sobre isso. E aí eu comecei a estudar muito sobre máquinas de vendas, sobre as maiores plataformas de venda do mundo. Me apaixonei por esse mundo de venda na internet, tecnologia. E aí eu comecei a, de fato, ver que, tipo assim, as maiores máquinas de vendas do mundo, elas trabalhavam 100% por indicação. Aqui eu trouxe até um gráfico aqui para vocês entenderem um pouquinho da evolução dessa minha carteira. Ano a ano, ó. Lead.
né? E aí, a partir daqui, ó, lead, mas a partir desse momento aqui, a gente dá um salto muito grande em faturamento de mensalidade por causa de indicação. Eu falei, cara, olha só, eu gero 10 leads e faço uma venda. Eu tenho 10% de conversão. Que loucura é essa? Quando eu comecei a separar o meu canal, eu vi que eu trazia 10 indicações e eu fechava 6 vendas. Era 60% de indicação. Eu falei, cara, para que eu vou falar com 10 pessoas para fechar uma se eu posso trabalhar um canal onde que eu falo com 10 pessoas e eu fecho 6? E aí eu profissionalizei. Eu comecei a estudar muito sobre indicação. O que as maiores empresas do mundo hoje trabalham nos seus canais de vendas. E todas as mega empresas hoje, o melhor canal delas é indicação. Tanto que a partir de lá para cá a gente explodiu a nível de faturamento. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? Não só o meu exemplo de resultado, mas o exemplo de mega empresas hoje no mercado, né? Como falar assim, no mundo, que trabalham com essa mesma metodologia de indicação. Só para vocês entenderem o poder do negócio. A Uber, como eu falei com vocês, né? Que foi essa minha primeira experiência, ela gera em torno de R$400 por cada motorista que se cadastra. E quando vocês fizeram a primeira viagem na Uber, quando ela lançou no Brasil, possivelmente vocês ganharam um cupom de um amigo de vocês que mandou um link. Aí vocês ganharam R$10 para poder fazer uma viagem e tal. E eu comecei a estudar muito isso. Falei, caramba, bicho, todas as mega plataformas hoje, ela tem um gatilho de trabalhar em indicação. Muito mais poderoso e ela não gasta com lead. E aí, esse cara aqui, tem como reproduzir áudio? No único dia. Você fazia... Opa, como que eu passo? Só para vocês entenderem antes de passar aqui. Quem que é esse cara que eu vou mostrar aqui agora? Esse cara é o Vinícius Rezende, que é um dos donos do grupo Cartão de Todos, que hoje é o maior cartão de benefício, eu acredito que muitos aqui conhecem, né, que dá desconto em farmácia, desconto em consulta e tal. E esses caras têm hoje 30 milhões de vidas ativas. 30 milhões. E você sabe o que é o mais interessante da história? Nesse podcast que está no meu canal do YouTube, a gente conversa muito sobre isso. De 2001 até 2019 ou 20, esses caras tinham 2 milhões de vida. Esses caras, a partir de 2020 até agora, os caras chegaram a 30 milhões. E você sabe o que foi o segredo? Ele vai falar nesse vídeo aqui. Opa. Pra onde que é? Você, Gustavo? Lados no mês. Fizemos, se não me engano, 24 ou 27 mil no único dia. Você fazia 9 mil no mês, acumulado. na rua, na pranchetinha. Um dia, tudo 27 mil. em um dia, 27 mil. E aí? Então, Peraí, você bugou até o cérebro agora. Entra a pandemia, vocês mudam da noite pro Radicalmente. dia o modelo de venda e você faz 27 mil contratos em um dia. Como que foi? O que vocês fizeram? nós mapeamos, né, os canais de aquisição. Primeiro, você tem que entender quem que é a sua persona. Você tem que suprir a necessidade daquele cliente, superar suas expectativas, é o que a gente chama do over-delivery, criar um meio de comunicação eficaz através da sua jornada de comunicação, de contato com esse prospecto e oferecer o custo-benefício surpreendente. E tem o tempero do cartão de todos, que é a sinergia. 2 mais 2 não são 4, são 10. Um cliente que vem por indicação 2 mais 2 não são 4. O tempero do cartão de todos, pega e oferecer o custo-benefício surpreendente. O que eu faço para pausar aqui? Sem passar. Só para vocês entenderem, pessoal, o mega negócio desses caras, o que aconteceu? Esses caras, da pandemia, tudo fecha, não tem mais ninguém atendendo os vendedores da cartão, eles simplesmente vão lá e começam a ligar para os clientes. É a única forma que eles tinham de prospectar. Quando ele liga, o que ele faz? Pede indicação. Cara, você não tem um irmão, um primo, um tio, alguém que precisa do cartão? E aí as pessoas começam a indicar. Esses caras faziam 9 mil contratos no mês, eles fizeram 27 mil num dia. Olha o poder da indicação. Os caras praticamente dobraram a base no primeiro mês. Porque é número, entendeu? Então, se tem, né, como eu falei com vocês, 10 contatos e no final você consegue fechar 6 por indicação, cara, olha só,
6 vezes mais assertivo que o processo do lead. Então esses caras começaram a colocar o canal de indicação como um canal profissional. Olha a transformação a nível de resultado. Porque uma coisa é eu ligar para o Elton aqui e falar com ele que o Diego, amigo dele, passou o contato dele e acabou de contratar um serviço comigo. Gente, eu usei toda a garantia e a segurança e a autoridade e a amizade do Diego. Isso é poderosíssimo, pô. As pessoas te dão até atenção quando você fala o nome de um amigo. Ele fala assim, primeira coisa, meu amigo não ia indicar um negócio ruim para mim. Entendeu? Então vocês têm que... O grande segredo da metodologia, né? Hoje eu sou mentorado aqui do Diego em todo esse processo da máquina de vendas da WSP. Cara, é o segredo de você não só pegar o referido, né? Criar isso como a única opção, mas de você, quando você vai falar com o cara, você usar o nome do amigo dele. Cara, seu amigo passou seu contato para mim. Ele chegou a te mandar alguma coisa aí? Tá, deixa eu explicar o que eu faço. E aí quebrou todo tipo de barreira que você tinha para poder entrar naquela negociação, tá? E aqui eu trouxe mais exemplos. O Joel J, pode aumentar o som aí? 7% de chance de ser fechado pela tua empresa. 87. Imagina que eu tô sentado aí e um cara fala assim, eu tenho uma técnica para aumentar em 15% minha chance de vendas. Eu falo, eu tenho uma de 87. Aí sobe um outro professor e fala, eu tenho uma técnica para aumentar em 50% tua chance de conversão. Eu falo, eu tenho uma de 87. Eu tenho uma técnica para aumentar em 62% a chance de conversão. Eu falo, eu tenho uma de 87. Qual que é a minha de 87? Indicação. Então, se uma indicação tem chance de 87% de ser fechada, você só tem que responder essa pergunta aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Terminem. Para você me indicar a pessoa. Para o meu cliente me indicar. Caraca, meu. O que eu tenho que fazer para o cliente me indicar? A ciência já explicou. A ciência já explicou que um cliente tem 91% de vezes de chance, em 91% dos casos, de chance de te indicar se tiver uma experiência positiva com você. Outros clientes. E aqui, ó. Se tiver uma experiência... Joel, né, no processo dele, no produto dele, ele tem uma taxa de conversão ainda maior. Então, eu já ouvi falar de 60%, de 90%, 100% não existe, né? Mas até 87% eu ouvi. E eu trouxe um case de uma pessoa que eu vi nascer no mercado, né, de seguros, que eu acompanhei o cara quando ele ainda tinha vendido a operação para o Pablo Marçal, que era a Love, né, que eu acredito que vocês já ouviram falar. E a Love, ela começou com uma operação de 2018 até agora, acho que é 2 anos atrás, com 5 mil itens, até que eles entraram nesse processo lá com o Pablo, ele fez um investimento e ela mudou para um produto de seguro. O Pablo Marçal simplesmente pegou e implementou 100% a metodologia do Flávio Augusto no processo, trabalhando indicação. Num vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, é no lançamento deles. Pode dar o play aí. É comissão e o seu cliente ganha 10% de desconto. É, aqui começou um pouco mais para frente. Aqui. Ó. Ele não paga mais seguro. Ou seja, eu ajudo o executivo Love a buscar o lead, a buscar o interessado. Se o interessado fechar, o indicador ganha 10% de desconto. Se ele indicar 10 amigos, ele não paga mais seguro. Inclusive, nós temos dezenas de clientes, centenas de clientes, e vamos fazer agora milhares de clientes não pagar seguro. Essa é a nossa intenção, porque a gente cresce mais rápido dessa forma. Pausa aí para mim. Esse modelo de trabalhar em cima do desconto da mensalidade, na verdade, é um ticket médio que o cara faz. Se o ticket médio é R$200, né, o ticket médio de vocês está em torno de quanto? 240. O cara calculou quanto que vai dar lá o percentual por cliente, mas é difícil pra caramba controlar. E eu não indico trabalhar no modelo de desconto na mensalidade. Até porque é nível de sistema, né? Como que nós vamos controlar isso? Mas pro cara, gente, funciona da seguinte forma. Se o cara pagou R$300 para vocês de adesão, é só vocês ensinar ele como que faz para esse dinheiro retornar pro bolso dele. Cara, você sabia que sua adesão pode sair de graça? Eu vou te dar aqui 20% sobre todos os clientes que você me trouxer.
5 clientes que você me trouxer, 5, você não pagou adesão. E isso daí vira uma máquina absurda de aquisição, porque as pessoas querem trazer um retorno. Só que isso é um gatilho, porque quando o cara começa a fazer um processo de indicação e ele vê o dinheiro caindo no bolso, cara, é igual vocês. Todo mundo aqui lembra da primeira comissão que caiu na conta? É a mesma coisa, entendeu? Mesma coisa, só que é um cara que não tá ligado para isso. É um cara que não tá trabalhando por venda. Mas ele fala assim, caramba, bicho, eu ganhei 20% aqui só para passar o contato do cara. Rapaz, esse negócio é bom demais. E aí você constrói um exército de pessoas vendendo o seu produto. Pode soltar isso daí. Te digo que 70% a 80% desses clientes vieram por indicação. Geralmente, quando eu falo indicação, muita gente pensa assim. Indicação, assim, eu presto um bom serviço, o cliente gostou e ele vai indicar. Não, esse aí não serve. Não, isso aí é 5%. Se você só vive desse cliente que indica, você só está comendo 5% do banquete. 95% é a indicação que você pega. 3 momentos ideais para você pegar indicação. Repito, não é pedir indicação, você pegar indicação. Primeiro momento, na hora da venda. Se ele tomou a decisão de confiar em você, de investir com você, esse é um momento de pico de confiança. É o momento que ele está de coração aberto para você. Ele está mais do que com o coração aberto, ele está com a carteira aberta para você. Segundo momento de pegar, a primeira experiência de ROI, primeira experiência de retorno de investimento. Ou seja, aquele mês bom, sabe? Porque ele comprova que ele estava certo quando ele decidiu acreditar em você. O terceiro momento é o momento que você finaliza o serviço, quando você entrega o serviço. Chegou. E aqui ele ensina, nesse segundo vídeo, como que ele faz na metodologia da WhatsApp para poder pegar essa indicação na ligação. Ligou? Abriu o menu? Abriu. Tem aí, está escrito contatos? Contato. Clique em contatos, por favor. Oi. Quantos contatos você tem na sua agenda? 1.200. 1.200. Aí, infelizmente, eu não vou poder te permitir indicar essas 1.200 pessoas. Você vai ter que indicar 20 pessoas do seu relacionamento. Minha sugestão é que você comece no A, no B. Eu não sou uma pessoa bacana, que você acha que tem interesse em aprender inglês, assim como o Caio te indicou, você vai fazer isso. Como eu tenho agora os 5 minutos que eu preciso organizar aqui, material que eu vou te mandar, fazer download, preparar a tua matrícula aqui, nesses 5 minutos você seleciona as 20 pessoas que você vai me indicar, tá bom? 20? Isso. Pode fazer agora, tá? Vamos lá, eu tô aqui fazendo... Dando voz de comando pro cara. E aí, Não é perguntando. Você pode me indicar? Não. Me indica. Ó, clica aí no maisinho. Eu consigo fazer o que eu tô fazendo com você. Ó, mandei pra você. Você consegue conversar comigo? Consigo. Você gosta de qual time, tá? Palmeiras. Palmeiras. Maravilha. Vai pegando aí, ó. Tô te passando aqui. Ó, mandei 12 aqui. Ótimo, maravilha. Faltam só 8. Vamos lá. Então, Caio, você tinha um edital do Palmeiras? Não, você, toda parte, tô lá. Tem, cara. Toda parte. Tem mundial, Palmeiras? Ó, mandei coleção aqui também. Tá, mas o quanto? 14 20? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pô, aí chega lá os 20 pra mim, eu vou olhando. Quem é o cabeção, cara? Meu primo. Tá, qual o nome do primo? Chama ele. Ulisses. Ulisses. Maravilha. Tem um amorzinho, hein? Ali. Ah, então, não vou trabalhar de amorzinho aqui. Suponho que seja sua namorada, Sim, minha esposa. tua esposa. Ótimo, então, tá virando. Aqui, tá os 20, então. Maravilha. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, Caio. Lembra que o Caio você te enviou uma mensagem? Sim. Sabe para que serve aquela mensagem? Hoje em dia a gente recebe ligação, contato do presídio, Sim. aqueles trotes, aquelas frases, e a gente não quer incomodar nenhum dos seus amigos. Eu quero dar para eles o mesmo atendimento que eu dei para você. Eu vou te mandar um texto aí, que é mais ou menos assim. Olá, fulano. Olá, aqui é o Caio. Eu acabei de me matricular na WhatsApp com o Flávio. O seguinte, que você que eu acho que inglês é importante. O Flávio vai ligar para você, tá bom? E avisa aqui se você tem interesse. Valeu, um abraço. Viu aí o texto? Li. Tá bom? Quer trocar uma Ah, palavra? tá ótimo. Já encaminhei aqui. Tá, encaminha para esses 20, abre uma lista de transmissão, caminha, manda para eles agora. E eu faço o seguinte, até amanhã, quem tiver interesse... Pode pausar aí. Quem não tiver... Hoje,
são em torno de quê? 800 mil clientes que já passaram pela WhatsApp. Tá? No finalzinho eu vou trazer o Diego aqui, né? Como a gente falou, ele é sócio do Flávio hoje, em uma das mentorias focada nesse programa, e ele é o cara que está desde 2020, que você entrou como vendedor e tal, e hoje ele é diretor, né, nacional desse canal de venda totalmente por indicação. Então, pessoal, o que acontece? Um produto de curso de inglês, né, onde que a pessoa, eu acho que assim, né, vender proteção é fácil, pede vender curso de inglês, entendeu? E, cara, quando você vê, isso aqui é no Mastermind, que eu tô lá com o Flávio desde 2020, desde 2023, cara, é incrível. Gente, é metodologia, é processo, ele é construído. Quando vocês começam a fazer a primeira vez, aí você fala, e tal, né, criou uma dificuldadezinha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Cara, daqui a pouco fica natural. Vocês viram caçadores de indicação. Porque não existe nada no mundo mais poderoso do que uma venda com referência de um amigo, de alguém que indicou. Porque, como eu falei, vocês já vêm com o selo de qualidade daquele amigo. Opa, não tá passando, eu acho que tá no play ali. Vai te pausar? Não, é só para me passar mesmo, só para ir para outra tela. Que aqui é só... Pode passar a tela. Pode passar. Pode soltar o áudio aí. Não trabalha em indicação muito além do que poderia. Tá? Muito abaixo do que poderia. Para que eu sei um dos efeitos colaterais. Tá? O teu próprio modelo desestimula a venda por esse canal. Um dos fatores é o teu próprio modelo desestimula a formação desse canal. Por exemplo, o Conrado lá falou lá no nosso grupo, Caio, tenho 12 mil clientes. E praticamente a gente não trabalha indicação, né, Conradão? Você falou, cara, pode até vir, mas, puta, muito aquém poderia. Um dos motivos, pode ser que eu esteja errado, mas a probabilidade de eu estar errado é muito baixo. É por conta disso. O próprio modelo de geração de lead desestimula o teu vendedor a ir buscar por indicações. Por quê? É aquela coisa, puta, chega ali de novo todo dia. Todo dia apita no telefone lá do cara, oi, eu quero conhecer mais sobre os programas das 8Ps. Aí o cara fala assim, cara, tem gente querendo falar comigo, pra que eu vou caçar assunto buscando indicação? Então, um dos primeiros aprendizados, tá? Um dos primeiros aprendizados. Por exemplo, nesse caso, Conrado, Caio, o que você sugere? Você tem um squad de venda separado, que só trabalha indicação, e aquele cara, bicho, se tu não pegar indicação com esse cara, tu tá ferrado. Por exemplo, dentro do modelo WSP, a indicação é tão séria ao ponto, cara, se eu matriculei esse aluno, eu preciso pegar a indicação, porque senão minha família é prejudicada. Ele só trabalha a indicação, o único modelo. Se em algum momento a gente começa a gerar lead, por exemplo, a própria WhatsApp começa a dar lead para esse cara, naturalmente a musculatura dele de indicação vai vir. Faz sentido isso ou não? Canais diferentes. São canais diferentes. Então, trataria, principalmente no seu caso, Conrado, e se todo mundo se identificou, trata canal de indicação separadamente. Separadamente. Isso é muito importante. Porque senão vai ser aquela indicação, pessoas que estão no nível de consciência altíssimo, aquela que indica porque o meu amigo falou que precisa também ajuda ele. Não é, a gente fala que não é nem uma indicação, é um pedido que caiu no colo. Tá? Mas eu queria ensinar para vocês, via de regras, mano, eu gosto. Tá? Você faz esse teste, porque em vendas não existe nem e se, nem eu acho. É testa, valida e mede o resultado. Na Wiser é. Na Wiser a gente tá? Mas no seu caso, você exatamente a dinâmica, como é que é o seu canal, na Wiser, o time da WSP só trabalha via indicação. A gente não gera um lead para ele. Mas aquela coisa, o cara começou a vender, o cara entrou hoje na WSP, o agente comercial. Para quem que ele vai vender? O telefone dele. Pega a tua lista e vende. E a partir do momento, vendi para minha prima, o que você faz? A gente ensina a tática para ele mudar e pegar 20 contatos da prima dele. E aí a roda gira.
E a roda gira. A cada aluno que ele vende, pega 20 contatos. E aquele não vende, pega 20 contatos também. Pode pausar aí. É interessante isso daqui, porque muitas pessoas que começam principalmente a trabalhar no modelo de lead, o cara fala comigo assim, Felipe, mas eu não consigo implementar, cara, meus vendedores não trabalham, não pegam indicação. A gente chama esse vendedor de herbívoro, né? É o cara que só quer o trem fácil. Ele não caça. E aí tem os carnívoros. Por que teve aquele case lá no começo, lá onde que teve aquela transformação gigantesca da cartão de todos? Porque ninguém atendia os caras mais em casa, eles só tinham como trabalhar por indicação. O modelo da WhatsApp é interessante porque não existe lead. O cara entra hoje, né, depois o Diego pode dar uma mega de uma aula sobre isso, e o cara só aprende a trabalhar com a rede de contatos dele. E da rede de contatos, ele só consegue falar com outros contatos se vier por indicação. Não tem lead. Então o cara depende disso, é o que o Caio falou, né? Se o cara não pegar, a família dele depende disso. Entendeu? É um negócio que é método, não pode ter outra opção. O cara tem que sair com indicação. Hoje, quando eu tenho um time, quando entra uma pessoa no meu modelo online, eu consegui modelar isso de uma forma um pouquinho diferente. O que mais vale para nós, vendedor? Comissão, dinheiro no bolso. A gente só consegue ouvir essa língua. Então, o meu vendedor ele tem uma comissão no online em cima do lead, eu mostro para ele o custo do lead, quanto que a cada, né, vou falar assim, o lead custa R$70, a cada 10 um fecha, então minha venda custou 700, e aí entra o seu salário, eu mostro para ele quanto que ele custa e por que ele tem que entregar o resultado. Só que eu falo com ele o seguinte, indicação não. Indicação eu te dou mais. Indicação você não trouxe, você não gerou custo para a empresa de lead. Então eu te dou 50 e vai as metas lá para o cara ganhar. Porque o vendedor ele só entende uma língua. Quanto que ele ganha mais. Então, toda vez que você mostrar para o cara, você mostra duas coisas. O sucesso dele, como que ele faz para vender mais. Então, hoje, quando eu pego pessoas lá que faz 40, já chegou uma vendedora lá a fazer 65 contratos, eu coloco ela na frente e falo assim, explica para todo mundo, para ninguém achar que você é privilegiado aqui, que você está tendo um benefício. Ela simplesmente aprendeu a fazer os clientes dela indicar para ela. Vender, praticamente é vender. Porque o modelo do Flávio ali é surreal. O cara manda até a mensagem. Esses dias mesmo entrou em contato com um cara lá, que ele nem é do WhatsApp, mas eu acho que um parceiro lá. E aí o cara me mandou, fez a mesma metodologia. Eu falei, desgramado. E o cara ainda usou o processo de validação. A gente que já conhece, que já trabalha com isso, a gente já cai no negócio. Porque é poderoso. Isso muda totalmente o jogo. Então o meu time eu sempre mostro para eles. Pode passar aí. Pode passar o slide. Uma coisa. As 3 maiores janelas de você pedir indicação. Não, pode passar o slide. Não precisa. Opa. Peraí. Volta. E tem vídeo? Que doido. Ah, tá. Vou voltar. Peraí. Ah, não. Depois é o do Outback, né? Opa. O vídeo é assim. E aí, gente, eu separei vários cases de mega empresas hoje que trabalham o processo de indicação. Caraca, esse do vídeo. E aí, aqui a gente tem um case do Outback, né? Que eles, para ajudar lá e formar esse canal, eles colocaram um modelo onde que você ia na loja e aí você fazia uma postagem, e aí você ganhava um benefício ou avaliação. Esse modelo, ele varia de empresa para empresa, cada um com a sua estratégia, né? E aqui tem um mega de um case, que eu digo que todo mundo conhece, né? A Airbnb, que é a maior plataforma hoje de locação que existe no mundo. E o Airbnb, ele tem um modelo de indicação pesadíssimo, né? Onde que você traz uma pessoa para dentro da plataforma, né? Que nunca alugou um imóvel com Airbnb, e aí você ganha um desconto, você ganha um benefício. E aí eles têm lá todo um formato onde que a pessoa consegue acompanhar, onde que a pessoa vê até para onde que aquele indicado foi. E eles trabalham de forma profissional o canal de indicação, tá? E aqui é um case recente, né, da Tesla. Não sei se alguém já viu o modelo aqui da Tesla, mas ela criou recentemente um programa de indicação. Gente, isso é legal porque uma coisa é a gente falar de um resultado, de alguém, né, que está no nosso mercado.
Outra coisa é a gente ver vários e vários cases de plataforma de mega empresas que trabalham esse canal. É legal porque agora vocês vão ficar isso daí no radar. Tudo quanto é tipo de tecnologia, que vocês recebem um cupom, alguma coisa, você fala assim, rapaz, isso aqui é um programa de indicação. E você vai ver que esse processo se repete, tá? Então ele tem lá, né, um programa em cima do Cybertruck, que teve um volume de venda absurdo, 100% trabalhando o link de indicação. Inclusive isso daqui também está na Starlink, eu não sei se alguém aqui tem Starlink, mas vocês podem ver lá. Indique um amigo e ganhe não sei o quê, nem lembro qual que era o prêmio, se era desconto na mensalidade e tal. Mas esse é o modelo que vocês vão encontrar em todas as big plataformas. Inclusive, a fundadora do Nubank, ela esteve com a gente lá, e ela fala que a estratégia pelo qual o Nubank virou essa potência toda é Member Get Member, que é a indicação, entendeu? Então você vê, cara, as maiores empresas do mundo trabalham esse processo. Por isso que eu não modelei só o Flávio, eu fui olhando vários outros setores e mudando de produto para produto. Cada um pode criar algum tipo de programa, tá? Deixa eu passar um pouquinho mais aqui. A Amazon também, né? Pra você ver, conseguiu 1 trilhão com um programa de indicação. Hoje, não sei se vocês já observaram, tem um Mercado Livre. Gente, tem algumas plataformas que chama de afiliados, tá? É a mesma coisa. Programa de indicação com remuneração com comissionamento. Então a Amazon tem esse programa. Hoje, Mercado Livre, né? Eu tenho uma empregada doméstica em casa lá, que eu sempre falo com ela assim, já gerou seu link de indicação? Vou comprar tal coisa. E ela agora virou vício dela, porque é uma forma de você, como se diz, fomentar a pessoa. Você já vai fazer a compra. Agora, meu amigo, todas as casas que ela vai trabalhar ou fazer alguma coisa, ela tem um linkzinho dela de indicação. E o formato funciona para qualquer tipo de produto, tá? TikTok também, né? Aquele modelo onde que as pessoas hoje estão entrando no TikTok Shop com um link de indicação. Aí, depois eu posso mandar essa apresentação, tem alguns formatos aqui de como que cada uma dessas empresas trabalham o formato. Vou adiantar um pouquinho aqui, porque aí o que acontece? Eu mostrei para vocês um vídeo, né, lá atrás do Flávio ensinando a metodologia dele no primeiro ano, lá do Clex Club. Gente, eu entrei no grupo em 2023, estou até hoje, um grupo que tem um investimento pesadíssimo e as pessoas estão lá aprendendo o que eu estou entregando para vocês aqui, tá? Então, para vocês verem o tamanho do valor que é um modelo de indicação profissional. Tenho certeza que daqui a um tempo, quando eu voltar, né, aqui e tal, a galera fala, rapaz, isso aqui mudou a minha vida drasticamente. Todo esse processo meu de venda, eu mostrei para vocês lá atrás que o que fez a 64% desse resultado foi indicação. Então, toda oportunidade, seja parceria, lead, o que for, ele só tem um objetivo, ou gerar venda ou gerar indicação. E hoje eu estou aprendendo com grandes referências a trabalhar esse canal de forma profissional. Aqui, né, foi no primeiro ano, mas eu já mostrei um vídeo lá atrás, onde o Flávio falou 100% de como funcionava esse ecossistema, desde a captação, desde o relacionamento. A gente fala que a indicação ela começa no primeiro oi que você vai dar para o cliente, porque é esse atendimento de qualidade, que você não vai com muita sede ao pote, que você vai de fato criando uma conexão de amizade com o cara, que não importa se ele vai comprar de vocês agora, ou daqui 1 ano, ou daqui 5 anos, mas você está olhando para ele com aquele pedaço de picanha, né? Você fala assim, cara, Diegão, se você não fechar comigo, você vai indicar uns amigos para mim, entendeu? E isso daí começa a virar um negócio vicioso. Todo mundo que você fala gera uma indicação. E é um negócio tão legal, porque assim, muitas vezes as pessoas acham, né? O Flávio falou lá atrás no vídeo, eu tenho que gerar algo bom para o cliente para ele me indicar. Não, gente, as pessoas já indicam de forma natural. O que vocês precisam fazer? Criar um canal profissional. E aí trazer um relacionamento, porque todo mundo aqui conhece alguém que precisa de inglês. Nossa, meu primo perdeu uma oportunidade. Você conhece, você tem essa amizade com ele. Quando você gera esse gatilho e você passa o contato, cara, contrato praticamente fechado, né, Diegão? Aí aqui, né, um pouquinho mais a questão do Clex Club. E eu trouxe um pouquinho para você sobre a questão, né,
Como vender mais investindo menos. Vocês não precisam gastar... Fala para mim quanto que vocês estão pagando no lead hoje aí, na oportunidade. Fala aí o número que você lembra aí, da última vez. 27. Fala aí. 12, 46. Galera, precisa investir isso não. A não ser que esse lead seja para gerar mais 10, mais 20 contatos. Hoje, eu tenho uma máquina de aquisição de lead que o objetivo principal dele é gerar indicação. O meu vendedor gera um bloqueio nele. Eu entrego todo vendedor novo. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ligar para a base de contatos que já falou comigo. Eu tenho mais de 170 mil leads. Então, um vendedor entra hoje, você acha que eu vou gastar lead de 70 conto com ele? Não. Vou lá e dou o lead que já falou comigo em algum momento e não fechou e falo, prospecta. Porque o segredo aqui é indicação. Então, o cara começa a falar com aquela base, gerar as indicações. Na hora que eu mando o lead para ele, ele até acha que o lead é frio. Não é, porque a indicação é muito quente. Então, qualquer tipo de oportunidade se torna fria. E aí você muda o jogo totalmente. Então, isso é uma estratégia que vocês podem usar na operação de vocês. Não libere esse negócio para o cara a rodo. A WhatsApp é uma máquina hoje que está com uns quantos vendedores hoje? 2.500 vendedores ativos, 100% indicação. Não se gera um lead para esses vendedores. E hoje os caras já têm mais de 800 mil clientes, né? A maior referência hoje em inglês. Então, o importante é incentivar o cliente. O que é a questão de incentivar o cliente? O que vai fazer ele te indicar? Um bom atendimento, né? Ali na apresentação da oportunidade e tal. Às vezes, se o cara precisou de uma assistência, sabe aquele cliente que liga para vocês de madrugada, que vocês odeiam atender? Lembra da indicação, porque esse cara é o cara mais quente. Principalmente o sinistro. Hoje, o meu departamento de sinistro, ele me passa os contatos. Porque eu já olho para o cara e falo, esse cara aqui, meu amigo, é o cara mais quente. Hoje, inclusive, quando a gente faz campanha, vocês viram ali eu usando a história do cara lá no comecinho da história de vida dele. A gente já pega a geolocalização do cara, então onde você mora? Eu moro em Santos. Cara, a gente já pega em Santos, já marca o vídeo dele e já fala com ele, vou trabalhar um vídeo aí na sua região aí, se os amigos começarem a te procurar, você já me chama aqui e eu já vou chutar pro gol. Tão profissional que é esse modelo nosso de indicação. Tá? Então vocês podem trabalhar isso, trabalhar a história do associado de vocês na região. Porque às vezes se depender só do cara mandar no grupo de amigos, no WhatsApp ou passar contato, ainda é pouco. Mas na hora que você fala com o cara, vou investir no seu vídeo, você vai ficar famoso na sua cidade. Todo mundo que te chamar, você manda para mim o contato. Então, tudo são estratégias que a gente usa em cima da questão da indicação, tá? E aqui, né, tem um processo que eu acabei de explicar para vocês. Todo lead hoje ele tem 2 objetivos. Ou ele vira venda, ou ele vira indicação. Um dos 2 tem que acontecer. E a gente mede isso, e a gente mostra isso para o nosso time num dashboard. Então, todos vocês que têm time de vendas, você acabou de contratar um cara. Às vezes o cara nunca nem vendeu na vida dele, mas ele está louco para receber comissão. Qual que é o nosso papel de líder? Mostrar o caminho do sucesso. Então, as pessoas muitas vezes elas são totalmente visuais. O que a gente faz com isso? A gente separa o nosso canal. Isso eu aprendi lá na mentoria do Flávio. Que a gente separou totalmente o canal de indicação do canal de lead. Porque o cara tem que visualizar. Tem que visualizar. Se ele não visualizar, ele esquece. Ele tá com um monte de coisa na cabeça. Tem um monte de gente chamando ele lá e tem que fazer contrato, tem que resolver vistoria e tem que estar na cara dele. A partir disso, o cara visualizando o tempo inteiro por que fulano de tal fez tal resultado, aí as pessoas começam a seguir o movimento. Entendeu? Então hoje, por que vocês vendem a PVS? Porque vocês sabem milhares de pessoas que têm sucesso, que mudaram a vida por causa disso. Essa é a linguagem do vendedor. Transformação de vida. Então por que você ganhou mais comissão esse mês? Por que você vendeu mais? O que você está fazendo a nível de estratégia? Entendeu? E não tem como, gente. Pessoa que tem um resultado muito grande, pode olhar que é certeza que ela está com um canal de parceria e indicação. A parceria que vocês fazem com a loja de veículo, que o cara vende veículo, é um modelo de indicação. Agora, se vocês colocam um modelo de indicação
Isso é outra coisa que mudou para mim bastante o jogo. Vai lá na loja do cara, que eu sei que é um canal de parceria violento, e aí você fala com ele assim, cara, eu vou colocar um banner da PVS aqui, com o seu link, com o seu código. O cara vai chegar aqui, às vezes você nem vai estar na loja, mas ele vai pegar e vai ler o link, vai ler o código. Na plataforma, vai constar para você lá aquela oportunidade. O cara tem a sensação que você está trabalhando para ele o tempo inteiro e que a comissão só vai cair na conta. Isso vira um negócio poderosíssimo. De você gerar essa intenção no cara de mostrar para ele que você está preocupado com essa parceria, que você está gerando venda e oportunidade para ele o tempo inteiro, tá? Deixa eu passar aqui. Opa. Tá. Aqui, só para vocês entenderem, gente. 2018, quando eu tive essa sacada de criar um programa de indicação, porque eu vi, né, os números, eu falei, eu preciso profissionalizar isso. E algo que me ajudou bastante em todo esse processo, sabe o que foi? Porque eu vim da rua, que eu sempre vendi. Então, eu colocava um banner na oficina, eu fazia parceria com loja, eu sempre estava remunerando as pessoas que traziam oportunidade para mim. Só que quando eu comecei a montar o time comercial e tudo, eu recebia ainda indicação. Aí o Diego virava para mim e falava assim, ô Filipão, toma um contato do Arthur. Eu não tinha mais tempo para poder ligar para o Arthur. Passava para a Fernanda. A Fernanda ia lá, ligava para o Arthur e fechava. O que acontecia? A Fernanda esquecia que tinha que pagar a comissão. E ela não estava nem aí para o Diego, que não importava para ela a venda. E eu comecei a ter muitos caras me reclamando comigo. Pô, Felipe, você fechou com o Arthur lá e você nem me pagou a comissão? Falei, cara, não fui eu que fechei a venda, me desculpa, eu preciso resolver isso daí. Porque lembra, esse cara, ele não é o meu indicador, ele é o meu vendedor. Eu sempre trato ele como um vendedor que ganha menos comissão. Eu sempre olho para ele como um vendedor que ganha menos comissão, tá? Não tem vitalício, não tem nada. Pra você ver como o negócio é bom com força. O cara ganha só 20%, trabalha para você e ainda não ganha recorrência. Cai tudo pro seu bolso. E aí eu construí uma... Da adesão. Eu trabalho na adesão, fica muito mais fácil de remunerar. É fixa? Não, varia. Varia. Aí de 1.000, 1.600, tem de 2.000, entendeu? Aí eu sempre falo com ele, 20%. Pagou, eu olho lá qual é o valor da adesão e pô, dinheiro na conta dele. Entendeu? E aí, eu muito nessa questão, né, de controlar tudo, de gerar essa força, o que eu fiz? Eu criei uma planilha em 2018, que não existia nenhum tipo de plataforma, do Google Sheets. Vocês já usaram aquela planilha compartilhada? Que duas pessoas começam a mexer e tal? Falei, cara, fechou. Diego vai me passar o contato do Arthur, Diego coloca na planilha, Fernanda liga, faz a venda. O Diego vê a informação e depois o financeiro entra lá. Só que você imagina o vendedor controlando 100, 200 planilhas. Impossível. Aí foi onde que eu juntei todo esse processo da Uber e tal, com CRM. Eu falei, cara, eu preciso construir um negócio aonde que ninguém se preocupe. Diego só preocupa em passar o link dele de indicação, Fernanda só preocupa em fazer a venda e no final o financeiro já recebe lá o que tem que pagar. E aí nasceu essa plataforma. Então é um link de indicação do site, é uma cópia do site com a referência do Diego, o Diego entra lá e tem um controle de todas as indicações. Quando o Diego manda esse link para o Elton, automaticamente na hora que o Elton preenche, tá vendo aqui o valor da adesão? Ó, já cai a comissão ali na hora que o Elton tem a receber. Eu ainda faço uma promessa para ele, ó, se o Arthur fechar, você tem 400 e pouco a receber. O cara pira. Os caras ainda perguntam, caraca, eu vou ganhar isso tudo? Para você ver que na maioria das vezes as pessoas são movidas por aquilo que elas veem. É muito mais rápido, né? Diz que a visão é muito mais rápida do que a audição. Então, quando você vê, você fala, opa, esse negócio é sério. E, gente, vai passar milhares de concorrentes de vocês naquela mesma oportunidade e vai falar com o cara, indica para mim. Mas quando você tem um processo profissional, o cara fala assim, cara, coloquei fé no Diego. Porque o Diego veio aqui e mostrou uma plataforma. Os caras pagam com plataforma. Então o negócio é sério mesmo. Por isso que o Uber, todas essas outras plataformas, gera esse acompanhamento. E quando o cara vê o valorzinho ali, rapaz, nossa, dá uma coceira nele que ele fala, rapaz, eu vou ajudar o Arthur a fechar essa venda. Que por R$400 dá para pagar
Dá para dar um pulo no shopping ali com essa comissão. Felipe, eu posso fazer um Até 10. parênteses aqui? Galera, só para dar um feedback para vocês também. Veja o nível de comprometimento que o Felipe tem com o indicador. Aí, às vezes, o consultor recebe uma indicação e o cara nem paga a indicação. Aí depois ele reclama que o negócio dele não decola. Perdeu o vendedor. Exatamente. Então, olha o nível de valorização que ele tem com os indicadores. Olha a aula que a gente está tendo hoje aqui. Um dos caras que, olha, ele fez uma ruptura no mercado, uma disruptura no mercado. Porque nem as companhias faziam a vistoria à distância e ele criou esse processo. E ele está vendo aqui com uma linha do tempo. Olha o tanto de coisa que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, principalmente o comportamento dele, tá? Então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Que isso, prazer poder compartilhar com vocês. E aí, galera, desde quando eu criei a plataforma até hoje, a gente tem até aqui nos gráficos e tal, tem lá uma área onde cada indicador visualiza separadamente. A gente já pagou pela plataforma mais de 1.860.000 de indicação, tá? Que é ali os 20%, né? Que faturou mais de 11 milhões só com esse canal. Isso, lembrando, o que foi feito pela plataforma. Porque acontecia... O que é o mais interessante é que muitas vezes o vendedor, até ele criar essa consciência, o cara às vezes começa a trabalhar a indicação de forma aleatória, de forma informal. Gente, muda totalmente o jogo quando você mostra para o cara que você tem um programa profissional e que você vai pagar ele. E isso daqui que ele acabou de comentar é o maior erro do mundo, você não pagar um indicador seu. Lembra, o indicador é o seu melhor vendedor. Você só divide 20% da adesão com ele e nem vitalício esse cara tem. Então, às vezes, você fica com tanta sede de meu Deus, vou captar vendedor, e você não paga o cara mais valioso para você, que é o indicador. A partir do momento que você trabalha esse indicador de forma profissional, vocês vão ter muito menos força. E o vendedor vai ficar muito menos desgastado, porque é uma máquina infinita de oportunidade. Tá? Aqui, ó, que eu falei com vocês do dashboard. Eu trouxe um dado só desse ano aqui, de alguns vendedores lá, de um dos times, que aqui eles trabalham 100% lead, tá? O mesmo vendedor trabalha 2 canais separados dentro do CRM. Eu mostro para ele quanto que é a taxa de conversão dele no lead, quanto que é a taxa de conversão dele na indicação. E no final ali tem um cálculo somando os dois. Aí eu mostro aqui, fulana, você pegou 5.845 oportunidades, só fechou 552. Deu 9,44. Agora, você prefere pegar 482 e fechar 322? Olha o nível do esforço dessa vendedora. Só que ela só tem consciência a partir do momento que ela visualiza. Por isso que é importante dessa questão de separar o canal. Isso aqui, gente, fica o tempo inteiro lá na tela deles, mostrando primeiro, segundo, terceiro lugar e o canal de aquisição. O mais interessante, sabe o que é? Vendedor novo. Olha aqui um caso que eu falei com vocês. Nossa, cheguei perto ali. 285 oportunidades, que é uma vendedora nova. 5% de conversão. 15 vendas. Ela pegou 6 e fechou 3. Eu falo, ô fulana, você acabou de entrar. Você está se matando para prospectar esses caras. E aí eu já mostro para ela, você não está trabalhando em indicação. Porque para ela pegar 285 leads e ela só pegar 6 indicações, eu já mostro para ela onde que ela está errando. Tá? E aí vocês veem outros casos, né, de pessoas aqui, olha lá, 50, 65, 66 e por aí vai. Só que isso é muito legal porque isso está na tela deles. Tudo controlado pelo próprio sistema. Tá? Aí é interessante que depois que eu aprendi a fazer esse programa de indicação, eu passei por uma segunda fase, que é a de influenciadores digitais. Isso daqui foi uma outra onda também que eu peguei lá atrás, através de um conhecimento que eu gerei no mercado de marketing digital. Em 2018 eu tive uma participação no evento aqui em São Paulo, tem nada a ver de proteção veicular, nenhum desses negócios. Só que eu sempre estou pensando na venda, meu radar tá ligado em venda o tempo inteiro. Aí sobe um cara no palco que vendia, eu acho que encapsulado, produto de beleza, alguma coisa assim, e ele falou assim, cara, você quer ver um negócio que bomba?
é você pegar influenciador que tem audiência alta e prometer para esse cara 20%. Cara, 2018, gente, ninguém nem pensava em influenciador. Eu peguei e falei assim, meu Deus, isso é melhor que lead. O influenciador, o cara que está assistindo ele, gosta dele e tem o respeito da audiência. O que eu fiz? Fugi do lead novamente e comecei a abordar os influenciadores que falavam de caminhão. Virei para a Nailê, para Felina, para a Loira da Estrada, para Sheila Belavê, para essa galera toda e falei assim, quanto que custa o seu vídeo? O cara falava assim, R$1.000, R$2.000, a galera, né, nem sabia ganhar muito dinheiro com relação ao vídeo falando do produto, não. Eu falei, beleza, tá aqui, ó, valor do vídeo, mais 20% de comissão sobre tudo que gerar do seu vídeo. Aí o pessoal olhava assim e falava assim, como assim? Ué, peraí, o pessoal só pagava o valor do vídeo e tchau. Por quê? O que eu aprendi? Meu vendedor, pô. O tempo inteiro eu tô ligado nesse cara. Eu falei, vendedor, com 20%, a única coisa que eu paguei é o vídeo, eu só preciso ensinar ele a ganhar dinheiro. Quando a pessoa gerava o vídeo, e ela via que, tipo assim, um vídeo que ela me cobrou R$1.000, gerou para ela R$10.000, R$20.000, e o negócio não parava de gerar comissão, galera dessa daí tem venda acontecendo até hoje. Porque o vídeo, principalmente no YouTube, não para. O YouTube é o melhor lugar onde que vocês têm para poder fazer parceria. Eu não sei se vocês sabem, mas eu montei um escritório, acho que 2020 mais ou menos, com o Renato lá em Minas, né, da PVS e tal, e a gente começou a prospectar influenciador. Eu acho que tem vídeo, tem lead gerando até hoje, falando da PVS. Inclusive aquele cara que era sócio do Neymar gerou um vídeo engraçado pra caramba na época lá. E aí o que acontece? O vídeo do YouTube, ele tem... Foi? Foi aquele lá. A gente gerou vários, cara. Eu acho que até hoje tem um monte de vídeo desse daí que tá rodando. Por quê? O cara já tem audiência, a audiência confia nele, e no final das contas o YouTube vai entregando esse vídeo o resto da vida. Então, não só para o nome e a PVS, mas o cara às vezes fala assim, qual o melhor seguro? Se o cara é muito bom, o vídeo dele vai lá e ranqueia. Toda vez que alguém pergunta sobre seguro e tal, ele tá vendo o vídeo do cara e tá gerando lead. E aqui vai de forma infinita e o cara tá controlando, todos os vídeos desses aqui, ele tá controlando a comissão. E aí depois eu vi que esse cara era ainda mais poderoso. Eu falei, caramba, o cara gera uma venda bem mais poderosa que a venda do lead, que a minha taxa era 10% nessa época. O influenciador às vezes gerava 30%. Ele não tem o poder de indicar, de fazer 60% igual o seu amigo tem. É outro nível. Mas ele é 3 vezes mais assertivo do que o lead. Então eu comecei a gerar um canal profissional. E aí, pensando no meu vendedor, o que eu fiz? Eu falei, vamos ensinar seus outros amigos caminhoneiros a ganhar dinheiro também? Vou ensinar eles a ganhar 20% de comissão? Aí eles começaram a fazer, como ganhar dinheiro com um programa de indicação lá da Protealta, mostrando na plataforma, ali no print e tal. Então, assim, tudo, né, todo tipo de canal, gente, vocês nunca podem ficar só num canal de venda, né? Só sinal, só parceria com loja, só lead, tudo é canal, cada um tem um tipo de público. Mas eu falo que 64% do meu resultado gerado até hoje é através de indicação. Você fala assim, Felipe, você pode escolher um só canal, indicação, tá? Aqui a gente criou até um programa de parceiros, né? Tinha um vídeo do influenciador e tinha uma animaçãozinha também que a gente gerou ensinando como esse cara se cadastrar. Consegue dar o play aí? Sistemas de parceiros onde você pode indicar aos seus clientes a proteção de seus caminhões e receber uma bonificação em dinheiro por cada indicação aprovada? E como se faz isso? É muito simples. Você se cadastra na plataforma da Protealto, compartilhe o link que estará disponível em seu dashboard com seus clientes. Vai lá, depois você volta. Veja o exemplo do Carlos. Toda vez que ele faz a meta de um dos seus caminhões, ele compartilha com seu cliente o link para contar a progressão do seu caminhão. Sendo assim, o seu cliente Carlos consegue fazer e acompanhar todo o processo do início até a finalização, através do seu dashboard. Para cada indicação aprovada que Carlos fizer, ele recebe comissão de 20% no valor da adesão, que varia de R$200 a R$400 em dinheiro. E aí, gostou? Faça parte do time da Protealto, sendo um indicador. Protealto, você pode confiar.
O Diego quer dar duas dicas aqui, porque tem que sair daqui a pouquinho. Fala aí, Diego. Boa noite, pessoal. Não estava muito planejado, mas aceito o convite. A gente vai achar uma agenda em algum evento para a gente contribuir com a galera. Vou falar rapidinho, galera. Eu peço até desculpa, eu tenho 8 horas uma reunião, então quero aproveitar esse tempo, pedir pro Felipe. Não estava nem programado, né? Eu chamei ele de última hora e tal. Para eu trazer aqui 2 conceitos que vai ajudar. Quem é vendedor aqui? Boa, a maioria aqui é vendedor. O Felipe trouxe várias coisas aqui bem bacanas, de ferramentas e tudo mais, mas talvez você, como vendedor, deve estar pensando, pô, mas isso aí é pro cara que é o regional, né? Pra galera que é mais assim. O que eu posso fazer dentro da minha indicação? O que eu posso fazer para que eu possa vender mais? Para que eu possa conquistar mais prêmios, enfim, ser promovido, atingir todos os objetivos aqui que foi apresentado. Hoje eu trabalho na WhatsApp faz 5 anos. 5 anos que eu comecei a vender. Eu não tinha experiência nenhuma com vendas. Eu vi um anúncio do Flávio no Instagram ali na pandemia, que ele ia dar um treinamento de vendas de graça. Né? Eu falei, pô, treinamento de graça pro Flávio Augusto, eu quero. Entrei ali na WSP, que é o Wiser Sales Platform. Hoje eu sou o diretor-geral dos produtos digitais da WhatsApp, sou diretor comercial do canal. Então, vendas mudam vidas. Até porque eu não tinha experiência nenhuma com vendas e hoje eu vendo muito e lidero mais de 2.500 vendedores, ajudo alguns empresários, assim como o Felipe, inclusive dentro de um processo comercial, a vender mais. Mas eu quero trazer para o vendedor, principalmente, 2 conceitos para que você possa potencializar as suas indicações, para que você possa potencializar suas vendas. O primeiro conceito, galera, é o seguinte: quem aqui, eu vou fazer 42 anos agora sexta-feira, então, assim, para a galera da minha faixa de idade, quem já brincou de Fusca Azul aqui? Legal. Eu tenho 2 irmãos, tá? Eu tenho um mais velho e um mais novo. E, né, quando a gente brigava, minha mãe descia o cacete, né? Então, assim, a gente procurava alguma legalidade para bater no irmão. O mais velho eu queria bater porque ele era mais forte que eu. O mais novo porque o mais novo é sempre o mais chatinho, né? Mais mimizento ali. Então a gente gostava de brincar de Fusca Azul. Quem não conhece Fusca Azul é o seguinte: você tá andando aí pela rua de carro, né? Quem vê o Fusca Azul primeiro dá um soco no outro. Então tinha uma legalidade dentro da brincadeira pra gente bater um no outro, né? Então eu achava o Fusca Azul primeiro, dava um soco no um, dava um soco no outro. E como que funciona o conceito do Fusca Azul? A nossa mente, ela funciona como um radar, tá? Tudo que você coloca na sua mente fica aqui, ó, procurando. Se você pensa em comprar um carro, você fala assim, eu quero comprar, sei lá, um Nivus. Você vai começar a ver um monte de Nivus, você vai começar a enxergar um monte de Nivus. Tinha um monte de Nivus na sua vizinhança que você nem percebia, mas você começa a enxergar aquilo. Aí você começa, nossa, o vermelho, bonito, né? Daqui a pouco passa um azul, sua mente está aqui, ó, procurando. Então, o primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês é colocar o referido no radar da sua mente. Todo e qualquer lugar que eu vou, eu procuro por referidos. Então, se eu vou num churrasco, se eu vou numa festa, alguma coisa, a primeira pergunta que eu faço é: você fala inglês, cara? Então, quem aqui não fala inglês? Um monte de gente não fala inglês. Vocês caíram no funil, viu? Depois, brincadeiras à parte, depois eu vou mandar pro Felipe um link, aí ele dá um jeito de passar para vocês aí. Eu já vi isso. Tem um cupom de desconto para vocês, tá? Sortear um curso, eu não tenho um curso de 6 meses. Eu só tenho um curso de 2 anos, mas enfim. Eu vou passar pro Felipe um link que tem um desconto de verdade para vocês, tá? Na WhatsApp, para quem quiser aprender inglês aí. Mas, de fato, quando você coloca o referido no radar da sua mente, todo e qualquer lugar que você vai, toda e qualquer pessoa que você fala, é um cliente em potencial ou é uma pessoa que pode te passar contatos. Vocês vendem seguro, proteção veicular. Quantas pessoas que vocês conhecem que tem carro, que vocês não abordaram ainda, né? Quantas pessoas os seus amigos conhecem? Então, dentro desse conceito, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu fui fazer esse óculos aqui, na Ótica Carol, ali em Sorocaba. Eu sou de Santos, interior de São Paulo, mas moro em Sorocaba. Melhor cidade do Brasil para se viver, segundo o nosso prefeito. E eu fui fazer esse óculos no shopping. E aí, eu vi a pessoa sendo premiada aí de Sorocaba, de São Vicente, inclusive, foi da onde eu nasci. Mas, quando eu fui fazer o óculos, as meninas conversando ali, brincando, uma começou a cantar em inglês. E a outra fala assim, nossa, você canta mal, né? Eu falei, você não fala inglês? Eu tenho uma oportunidade para você. Enfim,
matriculei as 3 meninas ali da loja da Ótica Carol. Quando eu vou no Outback, alguma coisa, a primeira pergunta, cara, você recebe estrangeiro aqui? Ah, sim, às vezes vem um gringo aqui e tal. E você fala inglês? Não. Você tem vontade de aprender? Tenho. Pô, me passa seu telefone aí, eu tenho uma oportunidade para você. Então, quando você coloca o referido no radar da mente, né? Você tem carro? Tenho. Você tem seguro? Não. Pô, me passa seu contato que tem uma oportunidade para você. Então, quando você coloca o referido no radar da sua mente, você começa a identificar aí, é como se fosse brincar de Fusca Azul. Você está o tempo todo procurando oportunidade de novos negócios. Agora, o segundo conceito que eu quero trazer para vocês, que o Flávio explicou um pouquinho naquele vídeo, é o conceito de voz de comando. Ó, faz o seguinte, levanta a mão direita todo mundo aí. É a direita, tá, galera? Desligando. Quem aqui já foi para a igreja ou vai para a igreja? Quem já foi num show aqui? Quando você vai na igreja, o pastor, o padre, enfim, independente da sua religião, fala assim, levanta a mão. O que acontece? Todo mundo levanta a mão, não é verdade? Ninguém questiona. Lá na bênção apostólica, né? Todo mundo levanta a mão para receber a bênção apostólica lá e tal. Quando você vai num show, o artista fala assim, ó, levanta a mão e bate palma. Todo mundo levanta a mão e começa a bater palma. Por quê? Porque nosso cérebro, ele é acostumado a receber ordens. Ele é quase que adestrado. Desde criança, você está recebendo ordens. Não faz isso, faz aquilo, não toca aí, né? Seus pais já vão adestrando o seu cérebro para que você execute ordens recebidas. Eu falei para vocês levantarem a mão, ninguém questionou nada, todo mundo levantou a mão. É voz de comando. Então, dentro de um processo de venda na WhatsApp, a gente utiliza a voz de comando para multiplicar as nossas oportunidades de venda. Eu tenho uma técnica, uma metodologia que tem 90% de efetividade. Ou seja, de cada 10 pessoas que eu falo, 9 eu pego 20 contatos, vendendo ou não vendendo, tá, galera? Porque eu uso voz de comando. A pessoa simplesmente executa. Isso é metrificado, tá? Não é número jogado ao vento, não. É, de cada 10 pessoas que eu falo, 9 eu pego, no mínimo, 20 contatos. Então, meus vendedores ali na WhatsApp, eu tenho mais ou menos 2.500 vendedores, é normal o cara com 3, 4 meses ter 10 mil contatos para ligar, 15 mil contatos para ligar. Porque cada pessoa que ele fala, vendendo ou não vendendo, quando ele aplica a técnica, ele pega 20 contatos da pessoa. E como que a gente faz isso? Através de voz de comando. Simples, objetivo, dando um comando. Quando eu faço uma venda, aí vocês podem adaptar para o modelo de vocês, quando eu faço uma venda, eu tenho que liberar os acessos da pessoa. Ou seja, eu mando um link ali para ele acessar a plataforma, né? Para ele criar colocar o e-mail dele, a senha, enfim. Quando eu vou fazer esse link de pagar, quando eu vou liberar esses acessos, a pessoa já passou por todo o meu processo de venda, já fez o pagamento, e eu falo, ô Felipe, agora eu vou liberar seus acessos. Eu vou te mandar um oi no WhatsApp, responde meu oi. O que ele faz? Vai responder meu oi, porque eu dei um direcionamento, eu dei uma voz de comando, e ele simplesmente vai executar. Por que eu falei para ele mandar o oi para mim? Para a conversa subir. Aí eu pergunto para ele, você tem iPhone ou Android? iPhone. Tá, aí onde você digitou o seu oi no iPhone, tem um sinalzinho de mais ali do lado esquerdo. Clica no sinal de mais. Clique em contatos. Abriu sua lista de contatos? Sim. Então, ó, eu tô dando voz de comando e ele tá executando porque ele, na cabeça dele, eu nem perguntei o porquê, necessário, né? Nem pergunto o porquê. Porque eu falei assim, ó, vou liberar seus acessos. Te mandei um oi no WhatsApp, responde meu oi. Na cabeça dele, ele tá executando para poder ter o acesso dele. Quando ele abre a lista de contatos dele, eu vou fazer 2 perguntas para ele. Eu falo assim, ó, Felipe, deixa eu te perguntar, você gostou do Flávio ter lembrado de você para essa oportunidade? Sim. Legal, né? Hoje você não acordou assim, hoje eu quero estudar inglês. Essa oportunidade só chegou até você porque o Flávio lembrou de você. Depois você agradece ele lá, tá bom? Beleza. Agora, você gostou do meu atendimento? Sim, muito. Obrigado, cara. Isso é importante para minha avaliação. Felipe, enquanto eu libero o seu acesso, seleciona para mim 20 pessoas da sua lista de contatos para que eles também tenham acesso a essa oportunidade, assim como o Flávio lembrou de você. Eles terão esse mesmo atendimento que você disse que gostou, tá? E isso para o nosso produto pode ser ali quando o cara está fazendo link de vistoria, contrato, entendeu? Exatamente. E aí, ele vai selecionando e eu vou direcionando para ele quem são as pessoas que eu quero receber. Por quê? Porque dentro do meu processo de venda, ali no início, o Felipe conversando com ele, falou que é engenheiro, que trabalha com engenharia há tanto tempo, que tem uma pós-graduação, e eu vou direcionando. Eu falo assim, ó, manda a galera aí do seu trabalho que trabalha com engenharia também.
manda o pessoal da sua família, né? Manda o pessoal da sua pós-graduação. Eu vou qualificando ali os leads que eu quero receber para ele não mandar para mim qualquer 20 contatos. No caso de vocês é muito mais simples, né? Manda a galera que você conhece que tem carro, né? Que tem veículo aí, que precisa de uma proteção. E aí ele vai selecionando os contatos a partir do meu direcionamento. Mas, Diego, as pessoas passam os contatos? Passa, 90% passa. 10% vai me jogar uma objeção ali. Mas 90% delas me passam 20 contatos. E aí ele me manda esses 20 contatos, eu faço uma verificação ali. Igual o Flávio falou ali no vídeo, né? Eu olho aqui, eu tô com a lista de 20 contatos, eu começo a perguntar para ele, cara, quem daqui é do seu trabalho? Ele vai falar, fulano, beltrano e cicrano, né? Por que eu perguntei quem é do trabalho? Porque eu sei que o Felipe trabalha em horário comercial, eu só vou conseguir falar com essa galera à noite, né? Porque o adulto que trabalha, geralmente você fala com ele à noite ou final de semana, que é o nosso maior período de venda, inclusive. E aí eu pergunto, quem é da sua família? Ah, é fulano, beltrano e cicrano. O fulano faz o quê? Fulano da área de tecnologia. E o cicrano? O cicrano trabalha no banco. E eu pego as informações ali dos contatos que ele me mandou, verifico se não tem nenhum apelido ali, e através de voz de comando, né, ele vai executando o que eu estou falando para ele, ele vai me mandar esses contatos, eu vou receber esses contatos, e aí eu faço um outro processo, que é o processo da validação. Eu faço o Felipe enviar uma mensagem para esses contatos, avisando que eu vou ligar. E aí eu falo para o Felipe assim, Felipe, se alguém te falar que não tem interesse, você já me fala, porque eu já risco da minha lista, não quero encher o saco de ninguém. Agora, se alguém falar que tem interesse ou perguntar preço, você já me fala que eu dou prioridade. O Felipe está sendo meu SDR agora, né? Então eu coloco o Felipe para trabalhar para mim. O Felipe vai me mandar ali, no dia seguinte, eu mando uma mensagem para ele. E aí, cara, conseguiu acessar o curso? Tá gostando? Mais alguém te respondeu as mensagens? Ah, porque às vezes a pessoa esquece de te passar. Ah, a Beltrana falou que quer. E aí eu já vou ligando para as prioridades que eu tenho. Enfim, esse conceito de voz de comando, ele funciona porque é um conceito neurológico. Como eu falei para vocês, né? No show todo mundo levanta a mão, na igreja todo mundo levanta a mão sem questionar. A partir do momento que você dá direcionamento para o seu cliente, você não pede referir. Você pode me indicar? O que ele vai falar? Eu vou pensar direitinho aqui em algumas pessoas, vou falar com alguns amigos e te mando depois. Não vai mandar pra galera. Esquece que não vai mandar. Você promete algum bônus ou brinde? No nosso caso, não. É mais cabuloso ainda, cara. Os caras não pagam comissão, você acredita? Eu já indiquei um monte. Tô até hoje cobrando as comissões, mas os caras, ó... O Edio já deve ter fechado umas 20 mil já. Olha pra você ver, ele não pagou nenhum centavo de comissão. Cara, por que as pessoas indicam, né? Primeiro, ela tá feliz ali porque ela vai começar a resolver um problema dela, né? Do curso de inglês, ela tem um objetivo, deixou de ser promovida, perdeu uma oportunidade de trabalho, ela tá feliz que ela vai começar a resolver aquele problema. Segundo, pela reciprocidade. Alguém indicou ela, né? A gente não tem marketing digital. A gente tem 98,2% das vendas através desse canal de vendas que eu lidero hoje. Só 1,8% é através do marketing, mas não é que é do marketing. A pessoa entrou no site e comprou. 1,8%. Esses vendedores que você tem, são CLT ou eles trabalham para si? 100% externo, PJ, 100% comissionado. Como é que você controla o desenvolvimento desses vendedores? E se você encontra um vendedor com muita dificuldade, você coloca ele de lado ou você gasta mais tempo com ele? Como é que você faz isso? O nosso modelo é um processo é uma plataforma onde eu faço recrutamentos constantes, inclusive amanhã tem um recrutamento, né? E dentro desse modelo, o cara é 100% comissionado, modelo de MEI no início, ele vai subindo ali para ME, enfim, para Simples Nacional conforme o faturamento, mas eu não dou fixo para esse cara, eu não dou lead para esse cara, eu não dou ajuda de custo para esse cara, mas eu dou muito treinamento para esse cara, então eu formo ele dentro desse processo de venda, da mentalidade, só para vocês terem uma ideia de números, tá? Eu faço recrutamento ali a cada 15 dias com 10, 15, já fiz com 30 mil pessoas a custo zero, então eu não faço investimento em marketing, nada para trazer esses candidatos. A partir disso, eu faço o processo seletivo, eu aprovo ali uns 2.000 candidatos por processo seletivo, treino eles por 3 dias e cada dia vai caindo, eu vou eliminando quem chega atrasado, quem não vai, sobra ali uns 800.
Desses 800, eu consigo fazer com que 100 deles façam a primeira venda a partir dos contatos do celular nas primeiras 48 horas. Então, levanta um faturamento ali de 500 mil todo mês, maquininha todo mês, a custo zero. Diego, vai dar o seu horário aqui da reunião. Última pergunta. Como é que você faz esse processo de aprovação de 2.000 pessoas? É através de outros vendedores? Não. Na verdade, o meu processo de aprovação é simples. Como são muitos candidatos, às vezes eu faço ali a apresentação e tem assistindo mesmo 10 mil candidatos, né? Depois eles fazem a candidatura oficial ali, uma aplicação. Primeiro eles fazem um pré-cadastro para passar da primeira fase do processo seletivo. Nessa primeira fase eu falo sobre empresa, sobre o mercado, sobre o produto, vendo o meu plano de carreira e falo sobre venda ativa. E aí ele, gostando ali do plano de comissionamento, ele vai para a candidatura oficial. Ali eu dou duas coisas principais. Primeiro eu peço para ele gravar um vídeo explicando por que ele merece aquela vaga. E eu não vou olhar todos os vídeos, não tem como. Na WhatsApp. O fato do cara não enviar o vídeo, eu já sei que é um cara que não está seguindo uma coisa, eu já elimino. Segundo, eu falo durante toda a minha apresentação umas 10 vezes que menos de 5% da população brasileira fala inglês. Esse é um dado real, tá, galera? E aí, dentro disso, eu pergunto no formulário qual o percentual de pessoas que falam inglês. Por quê? Porque é uma transmissão, eu não consigo ter o feedback visual se o cara está prestando atenção ou não. No formulário, quem respondeu errado, eu já elimino também. Então, esses dois critérios já me dão um corte bem grande. Mas tu capta de onde esse povo todo? Ixi, aí é uma conversa mais longa, porque assim, envolve meu plano de carreira, envolve muita coisa. Mas, de fato, eu trago, por exemplo, eu vou fazer amanhã já tem 12 mil pré-cadastros a custo zero. Eu não fiz 12 mil candidatos. Dentro do meu plano de carreira... É surreal, eu devo estar... Tem quanto tempo lá que eu tô na mentoria lá? Você tá 4 meses? 4 meses. Cara, é surreal. Você falando assim, você já fica assustado. Você tem que ver o processo. É surreal. Alguns exemplos básicos do referido, tá, galera? Trabalhando com referido. O Clube do Valor, que eles trabalham com investimentos. No primeiro mês que a gente aplicou essa mesma metodologia, eu dei um treinamento para os vendedores dele. Basicamente, o que eu estou falando para vocês aqui, um pouquinho de forma mais aprofundada, 350 mil a mais de faturamento só com indicações. Ou seja, saíram ali 56 novos contratos, deu 350 mil reais. Esse mês agora, é o terceiro mês deles dentro desse processo, eles vão para 700 mil de faturamento. Assim, mantém o faturamento que eles já tinham com marketing digital lá, com tudo. Eles estão incrementando, o primeiro mês deu 750 mil, agora nós estamos indo para o terceiro mês, vai para uns 700 mil a mais de faturamento. A Via Prev, no segundo mês, 250 mil a mais de faturamento. E aí tem vários cases. Por quê? Referidos. A maioria das empresas não fazem, deixa muito dinheiro na mesa, muito vendedor perde de ganhar mais dinheiro, de evoluir, de ganhar premiação aqui, de ser reconhecido com troféu, simplesmente pelo fato de não ter uma intencionalidade e uma intensidade, né, para pegar contatos. Não, e outro ponto que é poderosíssimo. Você vê o modelo da WhatsApp. O cara é recrutado online, então ele não vai presencial em lugar nenhum. E ele faz o processo de indicação usando a base de contatos dele, que ele tem que fazer essa aprovação em 2 dias. Então, olha para você ver o tanto de oportunidade que tem para um cara desse. Às vezes você vai contratar o cara, você vai ensinar o processo, vai levar ele para a rua, às vezes ele tem vergonha de sinal, o sol tá quente, tem um monte de coisa. E aí você está esquecendo de trabalhar a base de contatos dele, onde que ele trabalhou referidos. Então, eu vi uma captação dele lá, aquela captação última que você mandou era 28 mil, mais ou menos? 29 mil candidatos. Cara, surreal. Porque o primeiro é taxa de conversão, né? Então, entra muita gente que vem em cima de indicação de outros caras que já estão, que querem crescer, mudar de vida e tal. Não muda, o que muda é só o produto. No final das contas, o cara entende, o cara começa a vender, trabalha a própria base de contato dele, faz a venda. Cada 15 dias que você faz o processo seletivo, 500 mil de faturamento a cada 15 dias, praticamente. Não, eu faço 500 mil no mês, 250 mil a cada processo seletivo. A cada 200, entendeu? A custo zero. Não dirige pro cara, não dou salário. Porque você captou o cara e falou assim, para você ser aprovado, você vai trabalhar na sua base de contatos. E ensina para ele desde o começo, trabalha a indicação. E aí dentro disso vira uma peneira na captação de talentos. Porque eu trago muita gente, eu dou treinamento para esse cara de graça, o cara não paga nada para entrar, não é marketing multinível isso daqui, né? Não tem nenhuma taxa de adesão, nada. Eu ensino o cara a trabalhar a partir do celular dele e ele começa a atingir um monte de cliente que eu não atingiria. Né? Você tem um monte de cliente na sua agenda aí que possivelmente eu não vou atingir. Agora, se você
entra em contato com essa galera, você consegue vender a partir da multiplicação da técnica do referido. Você vai multiplicando os contatos, daqui a 3, 4 meses você está com 10 mil contatos para você ligar. Então, a gente vai trabalhando dentro desse modelo, vira uma grande peneira de talentos, né? Porque a gente vai descobrindo uns caras bons ali no meio, a gente recruta muita gente, então alguns vão avançando dentro do plano de carreira, sendo promovido e tudo mais. Eu sou um deles, tá, galera? Eu comecei lá em 2020, na pandemia, através de uma chamada do Flávio, eu participei de um processo seletivo que hoje quem faz sou eu, e fui trilhando um plano de carreira. Sabe quem começou junto com ele? Inclusive está no mesmo vídeo, o Vitor Damasio. Junto com ele, cara, tá no mesmo vídeo. Participou do primeiro top 3 da plataforma junto comigo. O Vitor Damasio. Mas enfim, galera, desculpa o pouco tempo, tá? A gente marca um dia pra gente trazer alguns conceitos bem bacanas. Eu tenho ali, dentro dos meus treinamentos, ali com esses 2.500 vendedores, 10% é técnica, 90% é mentalidade, né? Porque a técnica é simples, é só replicar. Agora, a parte de trabalhar dentro do mental do vendedor, que tá o dia todo ali, tomando não, correndo atrás, tendo que pegar contatos, é o que a gente trabalha bastante ali com essa galera e é um resultado bem bacana. Tá bom? Desculpa o tempo aí, infelizmente eu tenho uma outra ligação aqui, mas numa outra oportunidade a gente compartilha um pouco mais sobre isso. Tem mais quantos minutos aí? Uns 5 minutinhos? Tá. Então, ó, sabe o que é mais interessante? Né? Beleza. Ó, o Diego não estava programado, fiz esse convite para ele poder estar vindo aqui hoje. Casou totalmente com o conteúdo. E ele falou um negócio muito valioso agora, gente. Como eu falei, né? Meu radar está o tempo inteiro estudando sobre venda, como vender mais, case de sucesso de venda. E aqui eu coloquei um case recente que eu conheci, né? Eu já tinha um contato maior com o pessoal do Pablo Marçal, com o Marquinhos e tal. Quando eles entraram no mercado de seguros, né? Quando eles entraram agora recentemente, eu acho que deve ter 2 anos. E o histórico da Love é o seguinte, começou em 2018, veio até agora com 5 mil itens somente. Só trabalhando rastreador, BDR e tal. Só que o Marquinhos era viciado no modelo da WhatsApp. Esse modelo que ele acabou de aplicar, que foi um modelo que eu, né, implementei no meu processo lá atrás e tal. E eu vi os caras fazendo um processo de captação, mesmo, gente, Ctrl-C, Ctrl-V, do Flávio Augusto. Ctrl-C, Ctrl-V, captando os caras online. O Diego não tinha tempo aqui para poder falar, mas eu estou lá por dentro, lá, então eu posso falar. Quem traz as oportunidades são as pessoas que estão no meio. Então, todos vocês que fazem a captação de vendedores, vocês conhecem outras pessoas também que querem mudar de vida. Entendeu? Então, os próprios vendedores da WhatsApp, eles fazem essa captação, porque existe um escalonamento de comissão. Então, hoje o vendedor lá começa com 10% de comissão. Só que o cara que trouxe ele está no nível acima, ganhando 20%. E aí o cara que está acima dele está chegando no máximo ali em 35%. Então, um vai trazendo o outro. E é sempre importante, né, tá alimentando esse funil de novos vendedores. Então, no nosso modelo aqui, a gente pode implementar o mesmo formato, explicando como funciona. Essa é a mentoria que eu tinha falado para você entrar lá comigo lá. Que, cara, é incrível. Eu falo, se o cara vende inglês, gente, nosso produto é mamão com açúcar. Sério, nosso produto é muito fácil de vender perto de um produto igual o inglês. E esses caras têm uma máquina de captação de vendedores. Eu implementei uma das minhas empresas, né, de tecnologia no processo, a minha diretora comercial que está lá participando. E é incrível como que o formato funciona em qualquer tipo de negócio ou produto. E é isso. Modelo de comissionamento que o vendedor traz, ele quer mudar de vida, ganhar um comissionamento e tal, gera indicação e dessa indicação o cara gera a venda e pronto. O funil sempre é o mesmo. Mas falando do case da Love, ela fez um lançamento. Quando ela fez o lançamento, ela fez trazendo vendedores. Quando ela trouxe a primeira leva, ela trouxe 45 mil, não sobrou 10%, porque ela fez um negócio muito, muito fácil. E aí o que esses caras fizeram? Eles criaram um produto chamando o cara para ganhar um comissionamento, porém cobrando dele uma taxa de interesse, para eliminar os curiosos. Então fez um primeiro lançamento, 45 mil, não sobrou nem 10%, não sobrou nem 5%, porque estava muito fácil. Quando o trem é fácil demais, as pessoas não pagam o preço, né? Aí não gera diferença. No segundo ele fez
cobrando R$100. Gerou 600 oportunidades. Entendeu? Desculpa, gerou 6.000 oportunidades. E aí, o que ele falava? Cara, você vai me pagar R$100, mas na sua terceira venda, eu te entrego seu R$100 de volta. Só para ter uma taxa de interesse. No nosso mercado de proteção, dá para fazer o mesmo método, ou esse daqui, ou o da WhatsApp. Cara, para você ser aprovado, você tem que fazer uma venda. Não é ir para o sinal, você tem que facilitar o negócio para o cara, sua rede de contatos. O cara fez isso daí, é um faturamento que você teve de adesão lá, custo zero, e o cara tá com sede de passar por esse processo. Entendeu? Então, o que é interessante? Dentro desse modelo lá de executivos e tal, o que ele fez, gente? Nada diferente do que a gente faz, nada diferente do mercado. Captou um volume grande de vendedores, mostrou um plano de carreira, né, que o cara ia crescer, mudar de vida, venda é o melhor caminho e tal, e trabalhou indicação. A gente está deixando muito dinheiro na mesa de não trabalhar esse canal. E aqui, ó, eu dei até um print aonde que ele ensinou. Nesse passo a passo lá, né, de o cara entrar, ser aprovado, mudar de vida, cara, por onde que você vai começar? Pela sua base de contatos. Para você ser aprovado, você tem que fazer uma venda. Ou, se o cara não vender para a base de contatos dele, ele vai procurar o quê na rua? Nem os amigos dele, nem os parentes dele, né? Ele consegue convencer, imagina na rua. Então, fala que isso daí é um negócio que você já quebra aquela mentalidade do cara, e aí esse daqui é um passo que vocês vão economizar muito mais tempo. Eu trouxe até um exemplo aqui, que eu gosto de acompanhar muito a questão de resultado, né, de mercado e tal, e aí isso aqui vai ser um cenário nosso daqui a um tempo, né, que a gente vai estar com todos os nossos dados lá na SUSEP e tal, e isso aqui vai ser bom pra caramba, porque a gente vai conseguir mostrar o nosso resultado de fato, né, e aqui eu acompanhei de um mês para o outro, os caras tiveram um salto no ticket médio de R$200 para 68 mil placas. Gente, cara, por que eu gosto de mostrar esse exemplo aqui? Porque é o mesmo método e o cara começou ontem. Nós que somos líderes de mercado, que estamos há tanto tempo, olha o tanto de dinheiro na mesa que chega. É legal porque a gente vê o tanto de oportunidade que a gente deixou passar até agora. Fala, caraca, bicho, o cara nasceu, o outro tá chegando num volume tão grande. Então, tá aí um processo aí de validação para vocês trabalharem e, como se diz, ter muito mais resultado trabalhando num canal mais assertivo. Pode dar spoiler? Pode. Que negócio que eu falei com você, pode? Bora, já tá pronto? Tá pronto? Tá pronto. Ó, pessoal, o que acontece? Isso aqui a gente correu para ficar pronto, tá? Essa funcionalidade nem eu tenho no meu processo comercial. O Elton sabe, eu falei com ele, cara, vou criar esse negócio aqui e nós vamos fazer um MVP aí violento juntos. SegSmart é a minha plataforma de tecnologia de venda. Então tem o WhatsApp, tem o Instagram, né, tem a parte de indicação, que é onde que tudo nasceu. E a gente, dentro disso, a gente criou esse programa, né, que é o programa onde que a gente já tem alguns clientes que a gente atendia de forma offline, né, de energia solar, mercado de proteção, crédito consignado, cartão de todos, consórcio, tem tudo quanto é tipo de produto que você imaginar lá dentro. E aí a gente criou um produto, né, o produto da PVS, só que a gente criou com um modelo mais interessante ainda, que é, todos aqui já estão com esse acesso? Regionais, tá. Além da plataforma que vocês podem trabalhar todo o processo de indicação, essa plataforma aqui é o WhatsApp Web de vocês. Então a gente criou uma funcionalidade, tanto para vocês quanto para os vendedores de vocês, trabalhar a indicação na tela. O cara vai ter dentro do WhatsApp dele já o canal dele lá com o link da PVS. Esse link é a landing page, né, de vocês ou daquele afiliado, e o cara vai poder trabalhar lá indicação na tela, na cara, para facilitar todo o processo. Cai direto no portal de links. Ele vai cair direto no sistema de indicação. Entendeu? Entendeu? Então, agora, tipo assim... Tá liberado lá na plataforma. Lá depois a gente deve fazer só uma aula
para ensinar vocês como que se cadastrar, para poder tirar as dúvidas. Mas já está pronto, hoje mesmo lá já está aparecendo, tá? Então já corremos aqui para poder já trazer mais esse presente para vocês aí. E é isso aí. Obrigado, pessoal.